Então, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quem puder abrir a câmera para que a gente possa ter os rostinhos aí, vamos ficar felizes. O que temos no chat aqui? Muito bom estar com vocês. Eu sou Lu Albuquerque, sou consultora e terapeuta integrativa, responsável pelo Farol Espaço Terapêutico aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul, e nós temos um projeto chamado Saúde Essencial, que visa justamente levar para a comunidade em geral o conhecimento, né, acerca dos óleos essenciais. E hoje eu convidei, com muita alegria assim, de receber Stephanie Oliveira, que vai abordar um assunto muito em voga e de extrema importância, que é TDAH e autismo, né? Como os óleos essenciais podem dar um suporte tanto para os filhos quanto para as mães, né? Trazendo a experiência dela. Combinei com a Stephanie, ela me pediu para fazer uma breve abertura, né? Talvez aqui, não sei se todos já conhecem os óleos essenciais. Então, eu até nem preparei uma apresentação, não vou compartilhar a tela, vou conversar um pouquinho rapidamente com vocês, porque esse é um tema que poderá ser depois explicado com mais detalhes, mas eu não quero tomar muito esse tempo, né, para que a gente possa realmente usufruir do que a Stephanie tem para compartilhar com a gente. Deixa eu só tirar o som da sala, senão vai ficar tocando cada vez que alguém ingressa aqui. Então, hoje nós vamos abordar, então, a questão dos óleos essenciais. O que são óleos essenciais? Para quem não sabe, óleo essencial é um composto muito volátil que é produzido pelas plantas. Então, nem toda planta produz, obviamente, porém, eles têm uma função muito importante na planta, que é a preservação dela, ou seja, aumentar a imunidade, proteger de ameaças ambientais, ameaças sazonais, também para polinização. Então, a planta produz esses óleos, fica numa bolsinha muito minúscula e ela vai fazendo uso conforme a necessidade. É como a gente tem a nossa caderneta de poupança ali, né? Tem a poupança, quando a gente precisa, a gente vai lá e faz uso dela. É exatamente assim que acontece com as plantas. E o óleo essencial que as plantas produzem, eles podem ser utilizados por nós para a nossa saúde, nosso bem-estar físico, mental, emocional e energético também. Quando a gente fala de energia, fala todo esse campo, né, ao nosso redor, que interfere nos nossos estados, nos outros estados nossos. Então, o óleo essencial, como a gente tem essa relação muito próxima com a planta, ele acaba fazendo esse efeito também no nosso organismo. Quando o nosso corpo entra em contato com o óleo, seja de forma aromática, de forma tópica ou interna, ele vai produzir respostas no nosso corpo que irão atuar, fazer com que as nossas células recordem aquilo que elas precisam fazer para nos manter em equilíbrio, em harmonia, ou seja, ela recorda a célula o que ela tem que fazer para que a gente fique bem. Então, essas respostas, elas são alcançadas de acordo com o óleo que eu vou estar entrando em contato. Todo óleo essencial ele tem de dezenas a centenas de componentes químicos naturais, e a gente está falando em uma química completamente natural, nada criado pelo homem, é um presente da natureza, né? E aí eu já vou falar por que esse presente da natureza, e quando eu e a Stephanie estivemos falando aqui em óleo essencial, nós estamos falando em óleos essenciais da doTERRA. Isso é muito importante, pessoas, que vocês fiquem com isso bem na mente, tá? Óleo essencial que nós falarmos aqui, todas essas propriedades, estamos nos referindo aos óleos essenciais da doTERRA. Existem muitas marcas no mercado, mas eu vou falar o porquê de óleo essencial doTERRA, porque que nós optamos por essa marca, por essa empresa especial. O óleo essencial, ele, como eu já disse, ele é produzido na natureza. Então, não tem como ninguém patentear um óleo essencial. As empresas fazem o quê? Elas coletam, né, o óleo essencial da planta e invasam. A diferença que acontece nesse óleo que nós utilizamos, da doTERRA, é a pureza. A doTERRA é uma empresa criada
foi fundada em 2008, em Utah, nos Estados Unidos, justamente com essa missão de levar um óleo puro. A grande maioria das marcas que a gente conhece de óleo essencial no mercado tem algum tipo de adulteração ou contaminação. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E quando eu falo em óleo essencial do terra, eu estou falando de óleo essencial puro. Dentro desses vidrinhos, que aqui eu não tenho nenhum, tem... Claro que eu já estou com lançamento e uso maravilhoso, já está no meu difusor ali, o Yuzu. Aqui dentro só tem óleo essencial, não tem mistura nenhuma. Por isso essa pureza e essa capacidade que tem de nos trazer esse bem-estar e restabelecer a nossa saúde. Então é uma questão de só, não é remediar, né? Como a gente fala com remédio, né? Medicamento remédio, não é remediar, é manter o equilíbrio. Então a gente utiliza na nossa rotina diária, e eu tenho isso desde que eu entrei em contato com a doTERRA em 2019, me apaixonei, nunca mais, aqui meu apelido virou a maníaca dos olhos, meu filho quem se identifica com isso, a maníaca dos olhos, né? Então, porque assim, tem óleo essencial no banheiro, na lavanderia, na cozinha, no quarto, e fora a maletinha que a gente carrega para cima e para baixo, para onde a gente vai, né? Né, Margarete? A Margarete é outra também que está maníaca dos olhos. A Paty também, todo mundo, é óleo espalhado pela casa inteira. Então, assim, vamos falar um pouquinho rapidamente da doTERRA para vocês entenderem, quem ainda não conhece, a importância de quando se escolher um óleo no mercado, não abrir mão de ser doTERRA. Eu sou uma pessoa que eu nem discuto e eu me nego a fazer qualquer tipo de comparação, porque não existe comparação. doTERRA é a maior empresa de óleos essenciais do mundo, está em mais de 60 países, optou, né, como eu disse, quando foi criada lá em 2008, ela optou por levar esses óleos essenciais puros para todos os lares, através da venda direta. Então, a gente não vai encontrar esse óleo vendido doTERRA nas prateleiras de farmácia, de supermercado, de loja, não. É somente no site da doTERRA. E aí, eu já abro um parênteses assim, não conhece, quer conhecer, quer adquirir, procura quem te convidou para essa live. Procura um consultor de bem-estar, alguém que esteja cadastrado, que esteja filiado, associado à doTERRA. Não compre em sites tipo Mercado Livre, enfim, esses sites aí, pelo risco de ter um produto adulterado, sempre diretamente. Nós, enquanto consultores, e a Stephanie também, tenho certeza que vai falar sobre isso, nós orientamos as pessoas, ajudamos que ela faça o seu protocolo, veja quais os óleos que seriam interessantes ela ter no seu dia a dia, como inseri-los na sua rotina, e indicamos lá o site onde ela vai adquirir com desconto, diretamente da doTERRA. Ou seja, super garantido que é realmente um óleo puro. A doTERRA está no Brasil desde 2018. Nós teremos o ano que vem, até agosto de 2013, a primeira fábrica da doTERRA fora dos Estados Unidos. Então, o Brasil foi escolhido, vai ser em Joinville, isso vai facilitar muito. Hoje, a doTERRA, por incrível que pareça, muitas pessoas ainda não conhecem, né, acerca de óleos essenciais. Então, esse é o nosso papel, de trazer esse conhecimento, e aquilo que eu estou sempre falando assim, ó, a gente que sabe o poder que tem dentro desses frascos, o tanto de benefício que ele traz para a gente. Negar essa informação é omissão de socorro. Então, assim, a pessoa me dá um ai e eu já digo, qual é o problema? Tem esse óleo, tem esse óleo, tem esse óleo. Então, aqui dentro tem centenas de compostos químicos naturais que vão atuar no nosso organismo como anti-inflamatório, antifúngico, enfim, para as mais diversas possibilidades, né? Mais diversas necessidades. Então, a gente faz esse trabalho com muito amor. E, enfim, como é que a gente utiliza, então? E como é que eu posso garantir que eu estou utilizando um óleo essencial puro? Se eu estiver utilizando um óleo essencial puro, se eu estiver utilizando um óleo essencial doTERRA, eu posso usar de 3 maneiras. Tópico, né, que é passando na pele, seja com óleo carreador, enfim, no local da lesão, ou nos pontos de pulsação. Aromaticamente, por isso a aromaterapia, as pessoas às vezes escutam, aromaterapia, acho que é só o cheirinho. Não, tem essas 3 formas. Aromaticamente, que eu posso abrir o frasquinho e
inalar. Eu posso colocar num difusor, eu não sei se dá ali para vocês verem, que eu tenho um difusor ali ligadinho, né? Posso colocar no difusor, eu posso colocar num difusor pessoal, né? Deixa eu arrumar minha câmera aqui, peraí. Posso colocar no colar aromático, ó, nem esse aqui, ó, que é um colarzinho da Doterra com as pedras lava, tem 3 pedrinhas, pinga uma gotinha aqui e a gente fica inalando, né, aquele aroma, e ele vai responder muito rapidamente. Por quê? Porque o odor, todos nós sabemos, né, qualquer cheirinho nos remete a lembranças. Então, vai atuar lá no sistema límbico, vai mexer com as nossas memórias, né, e vai causar, ou seja, vai trazer algum tipo de benefício para a gente, né? Então, é isso que acontece. Então, é a forma aromática, que pode ser, então, como eu disse, um difusor de ambiente, pode inalar no frasco, eu posso pingar na mão e fazer a conchinha inspirar, e eu posso usar um colar aromático. E falando em doTERRA, então, podemos ter de uso interno, que é a ingestão, que é muito prático, muito rápido. Eu acho assim, para mim, eu amo a ingestão, acho que a Stephanie também, a Margarete eu sei que também, a gente adora a ingestão de óleo essencial puro, né, gente? Não tem risco. Posso abrir o frasquinho, pingar embaixo da língua, eu posso colocar num copo d'água e tomar, eu posso usar cápsulas, então, para fazer a ingestão através de cápsulas. Então, são essas 3 maneiras: aromático, tópico e interno, né? Que eu uso interno. Stephanie, tu quer que eu acrescente mais alguma coisa ou esse resumo tá bom? Porque, é claro, é bem resumido, né, pessoas? Tem muito assunto aqui e isso depois você pode conversar com quem te convidou, pode chamar a Stephanie, pode me chamar, enfim, e a gente pode fazer uma aula mais abrangente sobre esses temas, mas eu não quis tomar muito tempo, acho que tá bom assim, Stephanie? Era isso? Sim, tá ótimo, Lu, ótima introdução. Então tá, bem Muito sucinta, obrigada. né? Então agora eu vou passar a Ótimo. palavra para a nossa maravilhosa Stephanie para compartilhar conosco e, enfim, o tema que ela vai abordar hoje aqui. Obrigada, tá, meu bem? Obrigada, vou começar aqui a minhas lâminas. Pronto. Pretendo, tá? Vocês estão vendo minhas lâminas? Sim, estamos vendo. Sim. Estou dando uma ajustada aqui. Minha câmera. Então, boa noite a todos. Queria agradecer, então, a Lu pelo convite, agradecer a presença de vocês, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por estarem também divulgando, né, essa palestra, essa live. Muito obrigada mesmo, estou muito feliz pelo tema que eu vou falar hoje, óleos essenciais como suporte para as crianças e para as mães também, com transtorno de espectro de autismo, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, na verdade, eu escolhi autismo e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade para divulgar, porque são as causas mais comuns assim de transtorno. Mas, na verdade, os transtornos de desenvolvimento são globais. Então, é uma maneira global que a gente pode estar usando os olhos para auxiliar. Eu sei também que tem muitas famílias que percebem algo diferente no desenvolvimento das crianças, mas não tem diagnóstico. Então, ficam naquelas, né? Será que é o que não é? Então, aqui nos óleos essenciais, podem começar a usar e vão estar diversos benefícios em casa mesmo. Não precisa esperar por um laudo, não precisa conseguir encaminhamento médico para alguma terapia específica. Aqui vocês podem usar à vontade, como está fazendo algo incrível para os filhos, para toda a família de vocês. Vou passar. Então, gostaria de começar me apresentando. O meu nome é Stephanie, eu sou mãe, coloquei fotos da minha família ali. Eu sou mãe, então, do Anthony, que é uma criança especial. Ele foi diagnosticado de autismo com quase 4 anos de idade, com 3 anos e 9 meses. A minha história é bem parecida com a de muitas mães.
percebia muita dificuldade de desenvolvimento dele, eu percebia várias coisas diferentes que me chamavam a atenção. Levava no pediatra, dizia que era normal, que eu estava procurando o chifre em cabeça de boi. Levava em um médico, e outros médicos só me falavam em dar medicação alopática para acalmar ele, mas ninguém me falava o que era. Cada médico me falava uma coisa. Já tinham descartado o diagnóstico de autismo, depois voltou de novo. Então, bem parecida a minha história com o diagnóstico como de muitas mães. Eu sou esposa também, já sou casada há 10 anos, sou cristã, tenho uma religião que rege todas as minhas escolhas de vida, sou acadêmica em estética e cosmética também, estou realizando meu sonho acadêmico. Estética e cosmética é na área do embelezamento e também do bem-estar. Então, super pega assim, os óleos essenciais, tem tudo a ver com a que a Terra proporciona. E eu sou também apaixonada pelos óleos essenciais. Já faz mais de 3 anos que eu uso. E, assim, é um caminho sem volta. Depois que começa a usar, não tenho mais como parar. Então, eu trabalho atualmente como consultora da doTERRA, aí no time, né, de pessoas maravilhosas que estão aí inundando, né, o Brasil, o mundo com os olhos, dando qualidade de vida, mudança de vida de muitas pessoas, e também consegui, com muita sorte, chegar na primeira posição de liderança, como Premier da doTERRA. Então, tenho muita felicidade, muita alegria em estar ocupando esse cargo de liderança. Então, vou falar um pouquinho dos temas que eu vou falar com vocês hoje. Eu vou compartilhar um pouquinho a minha história com a doTERRA, como que os produtos chegaram até mim. Ai, gente, desculpa, que é a realidade. Eu estou com as crianças. Então, como que os produtos chegaram até mim, né? Como foi que eu comecei a usar, que é algo que me perguntam bastante. Vou falar também o que aconteceu na minha vida antes e depois, não assim que eu falar, minha vida tá maravilhosa, né? Solucionei tudo, não, mas enfim, como que eu era antes? Eu costumo falar que antes eu era um zumbi, assim, eu não tinha perspectiva de nada, eu vivia cuidando do meu filho, ele vivia com várias dificuldades, aquela dificuldade em ter uma evolução, aquela falta de esperança. O médico é só remédio, outro remédio, então leva a terapia e não aproveita, eles não conseguem, às vezes, se adaptar à terapia. Então, eu estava nessa luta e hoje é completamente diferente a minha vida. Vou falar dos benefícios, então, para as crianças com transtorno de aprendizagem. Não dá assim para falar tudo, porque a aromaterapia é muito amplo. Ninguém no mundo sabe tudo de aromaterapia, então compartilhar as coisas que eu venho aprendendo, as experiências que eu estou tendo com meu filho. Quando eu conheci os olhos, foi muito difícil, assim, porque eu não conhecia nenhuma mãe de autista que usava os olhos. Então, foi muito difícil para mim acreditar e muito difícil para saber como usar. Fora a experiência, me frustrei porque eu não sabia como usar direito, eu estava aprendendo. Então, hoje eu já uso há bastante tempo. Tive a oportunidade de fazer curso com uma mãe de autista que era uma terapeuta. Então, várias, assim, pessoas da minha equipe vêm me perguntando a respeito de autismo, várias mães que eu vou divulgando os olhos vêm me falar a respeito das dificuldades do filho dela, daí em cima daquilo eu vou atrás de mais informações. Então, é isso que eu vou estar compartilhando com vocês hoje, experiências práticas do meu dia a dia, mesmo da vivência minha e de pessoas que eu acompanho, maneiras práticas de utilizar os olhos, que às vezes a gente tem medo, ai, não, é muita coisa, não vou conseguir usar, vamos ver que é bem simples, vira um estilo de vida de uma maneira bem fácil. E vou passar também receitas de sinergias para estar usando os olhos em cima das características dos transtornos de desenvolvimento. Então, como que os produtos chegaram até mim foi através da minha família. Então, eu achei engraçado ali que eu fui procurar foto com a minha família, com meu pai e com a minha irmã, que me apresentaram os olhos, e todas as fotos que eu tinha eram em eventos da doTERRA. Então, é muito gostoso, assim, ser um negócio da família, estar com a minha família trabalhando. Então, o meu pai, né, é famoso aí por ser o Natieri, famoso Presidencial Diamond, foi um dos fundadores da doTERRA no Brasil, foi um dos pioneiros, foi uma das pessoas que ajudou a colocar os óleos essenciais aqui no nosso país. Então, ele passou bastante dificuldade, muitas pessoas não acreditavam, era muito difícil o acesso. Então, ele foi uma das pessoas assim que lutou para disponibilizar isso para nós, então, através dele, muitas pessoas têm acesso aos olhos, então, minha gratidão ali pelo trabalho dele. Mas eu tenho gratidão hoje, mas no início eu não acreditei. Ele me falava dos olhos, falavam benefícios para os autistas, que muitas pessoas dos outros países estavam tendo resultado. Eu não acreditei. Eu tinha aquela fragilidade de pessoas que vivem com crianças especiais têm, de ser uma área assim que é muito sensível para nós e é de grande faturamento, através de nos enganar. Então, vem assim, querendo dar resultados incríveis, falando de milagres,
muitas vezes falam até de cura, e é somente com fins lucrativos, para aproveitar a sensibilidade para lucrar. Então, a gente fica bem assim, já calejada, já receosa em relação a isso. Mas aí a minha irmã, linda, maravilhosa, ela comprou os produtos, adquiriu o kit e ela começou a compartilhar comigo. Então, ela sabia sobre o que eu enfrentava quando, minhas dificuldades, e ela começou a deixar os produtos comigo. Começou a me falar das maneiras que ela usava, começou a me falar o conhecimento que ela tinha. Então, foi através dela que os olhos entraram na minha casa. Então, minha gratidão eterna aí pela minha irmã. A gente está ali no evento, a gente faz isso junto. Hoje é muito gostoso fazer com a família. Então, hoje eu tenho a alegria de compartilhar, de não somente usar, ver muitos benefícios dos olhos, mas também de usar os olhos. Então, depois de um ano, eu comprando os produtos avulso, eu tomei a decisão de adquirir um kit de aromaterapia. E eu falo assim para quem ainda não tem acesso aos olhos. O kit de aromaterapia é a maneira mais econômica e mais eficaz de estar tendo acesso aos olhos. Eles, assim, são incrível, é de uma maneira completa que a gente vai estar tendo benefícios, então fica, assim, transforma a vida. Então, eu vejo mães que foram bem mais inteligentes do que eu, já pegaram de início, já compraram kit, eu não, né, que ser econômica, não acreditei, fui incrédula, fiquei comprando olhinho avulso pequeno, só demorei mais para ter os benefícios. Eu tinha benefícios, mas eu não tive aquela transformação que é depois com o kit. Então, hoje eu tenho a alegria de ser uma premier na doTERRA. Então, eu comecei a ser consultora meio que sem querer, né? Comecei a usar os olhos, comecei a ver os benefícios. Muitas pessoas começavam a me perguntar o que estava acontecendo com o meu filho, o que estava acontecendo que a gente estava diferente. Eu fui falando dos olhos, eu não era nem cadastrada ainda. Foi assim, é algo que nos fazia tão bem. Quando eu vi alguma pessoa falando de uma dificuldade, eu perguntava para minha irmã, essa pessoa tem tal problema, que óleo que ela pode usar? Ela pode usar esse óleo. Eu já ia, e eu, mesmo sem ser cadastrada, já falava para a pessoa que óleo que ela podia usar, dos benefícios, que existiam óleos essenciais. Eu passava contato para minha irmã, enfim, ali ela fazia a venda, cadastrava, então foi meio sem querer. Então, eu estava numa época, assim, que eu estava bem frustrada financeiramente, profissionalmente, porque eu tentei trabalhar fora, né, complementar a renda para ter como bancar as terapias do meu filho, e não deu certo, enfim, trabalhando, cuidando de uma criança especial, muitas vezes eu tinha que faltar, aqui em Caxias, onde eu moro, é muito frio, eles adoeciam, não tinham com quem deixar, então, enfim, faltava, colocava atestado, isso não era bom para mim, não era bom para os meus filhos, não era bom para a empresa, então eu estava bem frustrada. Então, eu me dei conta que eu já era uma consultora, mesmo que sem querer, eu já era consultora. Então, eu falei, bom, só vou oficializar e levar a sério, né? Então, eu comecei a adquirir o kit, né? Quando você adquire um kit, além de você ganhar subsídio e assim, um tratamento completo para uma família, se ganha também uma associação à empresa. Então, uma partezinha é tua. Se quiser somente comprar, ótimo. Se quiser divulgar, já está apto para fazer isso. Receber as comissões. Então, eu lembro que no primeiro mês eu me surpreendi, porque eu fiz alguns contatos, fiz alguns cadastros, e eu vi que eu já estava, assim, com o mesmo retorno financeiro que eu tinha trabalhando fora. Então, em termos, assim, de generosidade, assim, de bônus, enfim, da empresa, de retorno financeiro, não existe uma oportunidade como a doTERRA. Então, a gente fica bem calejado, assim, empresa de venda direta, tantas, né, que já entraram no Brasil, mas realmente eu digo assim que não ignorem a doTERRA, abra o coração para ouvir, porque realmente é surpreendente a generosidade que essa empresa tem para nos oferecer. Então, eu cheguei a Premier, mas aí não foi sem querer, eu tive que trabalhar sério, arduamente, e hoje eu sou muito feliz, assim, por poder ter meu retorno financeiro e ajudar outras famílias. É um desejo que eu acho que é unânime de famílias especiais, de querer fazer algo para ajudar as outras. Então, nesse trabalho eu consigo cuidar dos meus filhos, acompanhar eles em terapia e ajudar outras famílias. Então, é algo assim que é simples, mas é grandioso o retorno que tem. O retorno financeiro é uma consequência, mas, assim, ver mães que tinham os filhos com os problemas que eu enfrentava e outros problemas, até mesmo muito mais graves, a vida delas transformadas, aliviadas, é algo assim que não tem preço. Então, é missão de vida. Eu não posso parar de divulgar os olhos e estou realmente muito, muito feliz e muito grata com esse trabalho. Então, depois que eu comecei a usar os olhos, eu voltei assim a ter esperança, porque eu só vinha falando de dar medicamento para o meu filho, e eu, como mãe, eu não me conformava. Eu não estou aqui, assim, para querer criticar as mães que usam, pessoas que usam alopáticos longe de mim, e nem, assim, querer me achar melhor que outras mães, mas eu
eu, assim, isso me doía, eu não queria. Eu não, assim, achava que era justo, que eu tinha que me conformar com essa realidade. Então, eu sempre lembro que na época que eu comecei a usar os olhos, que a Sharon compartilhou comigo, o meu filho, ele ia dormir às 5 da manhã. Então, eu tinha minha filha pequena, que eu amamentava, eu não dormia bem à noite, porque ela mamava. Então, eu não dormia de noite, enfim, de dia, quando ele estava dormindo, ela acordava, então eu era um zumbi, assim, eu não dormia. E eu não, eu era bem relutante com medicamentos, não queria, começaram com melatonina e aumentaram dose, estava na dose máxima, falaram, a próxima vai ser um remédio, não tem mais como a gente aumentar a dose. Então, eu sou muito, muito grata por ter conhecido os olhos antes. Eu sei que muitas mães não têm acesso a essa ferramenta, não sabem que existe. Então, o que elas veem, o único caminho é a alopatia. Até mesmo para as mães que já usam alopatia, sabe que muitas vezes não resolve. Mesmo usando medicamento, uma droga sintética não resolve. Mesmo assim que tem esse receio que precisa usar, então não excluam os óleos essenciais, incorporem ele, que as medicinas integrativas estão aí para isso, para melhorar a qualidade de vida. Então, comecei a ver meu filho evoluindo, se concentrando mais, amenizando crises. Então, é algo assim que não tem como parar e não tem como não querer passar adiante. É realmente transformador. E foi incrível porque eu também comecei a me colocar como uma prioridade. Eu tive o meu fardo aliviado, tive muitas melhoras no meu filho, comecei a ver esperança de que eu podia resolver as coisas com algo natural, que tinha uma ferramenta realmente eficaz ao meu alcance, e me ajudou no meu autocuidado. Então, eu comecei a conseguir cuidar de mim, porque cuidar de uma criança especial é algo assim que requer muito cuidado, muita atenção, muito tempo precisa ser dedicado. Então, uma mãe, assim, quando ela se dedica no tratamento do filho, na grande maioria das vezes ela tem que largar a profissão para conseguir estar presente nas terapias, acompanhar o desenvolvimento escolar. Até hoje, é uma notícia triste, assim, mas eu, como mãe de autista, não posso ignorar, não gosto de falar de notícia triste, mas estou, assim, minha indignação é tanta que não tem como ignorar. Eu estava, né, falando com as mães de autistas, compartilhando a live, e eu vi em grupos, assim, que eu estava compartilhando, uma mãe que é consultora da minha equipe, falando de um manifesto que elas fariam hoje em frente à Secretaria de Educação aqui da minha cidade de Caxias do Sul. Então, eu fui ver a notícia, porque é um manifesto. Uma criança autista de 6 anos sofreu agressões por muito tempo na escola, agressões físicas e até mesmo abuso sexual, que ela estava na escola e não tinha monitor para ela. Ele estava com o laudo, a família solicitou a monitoria e a Secretaria de Educação negou. Essa criança ficou lá exposta, todo que tipo de maldade sofreu, então precisou isso acontecer, enfim, para chamar atenção. E, assim, isso não é um caso isolado, é um caso que foi publicado, um caso que veio a notícia, mas, enfim, essa que é a realidade de famílias com pessoas especiais. Monitoria é algo que é por lei, é garantido quando se tem o CID e tem o encaminhamento médico. E a Secretaria de Educação daqui acha que ela pode escolher se vai dar uma monitoria ou não, se vai dar um cuidado para a criança, uma proteção para a criança na escola ou não. Então, eu não pude participar do manifesto porque eu estou isolada em função de resfriado, e, enfim, não publiquei nada em função do trabalho hoje, mas eu presto aqui minha solidariedade para essa família e para todas as outras que estão aí lutando sempre com seus direitos respeitados. Então, essa aqui é a realidade de família, de pessoas especiais, é serem desrespeitadas, é terem que lutar, enfim, serem invisíveis. Como mães de autistas, pessoas envoltas na causa têm que se unir, têm que se fortalecer para, enfim, o pouco que a gente conseguir fazer algum resultado. Então, eu consegui, então, ter uma leveza na minha vida, consegui olhar além disso, ter minhas preocupações amenizadas. Consegui ir em busca do meu sonho acadêmico. Hoje eu me sinto, assim, muito grata, muito realizada profissionalmente, e principalmente por ajudar outras famílias a terem acesso aos olhos. Então, assim, é tão bom usar para a gente, mas quando a gente pode usar para a gente e ajudar os outros, aí realmente fica algo encantador e mágico. Eu também dou suporte para consultoras da minha equipe, então eu sempre que eu me sentia assim tão insignificante, não poder fazer nada, de, enfim, não somente é um trabalho incrível cuidar dos filhos, mas, enfim, eu pensava que eu não conseguia fazer algo mais além disso. E hoje, quando eu estou dando suporte para pessoas da minha equipe, eu penso, nossa, tem pessoas que confiam em mim, que o trabalho delas, enfim, depende do meu apoio. Então, eu me sinto, assim, muito feliz, muito grata, privilegiada, realmente, pelas oportunidades. Coloquei ali imagens com meu filho, né, a gente com semblante melhor, que hoje é a vida que a gente tem.
Coloquei uma imagem minha na convenção que eu consegui participar esse ano. Uma imagem minha ali no laboratório de estética cosmética. Então, essa é a vida que eu tenho hoje, né? Com dificuldades, mas com ferramentas para solucionar. Então, vou começar agora falando sobre os óleos. Então, o lavanda foi o primeiro óleo que eu usei, o primeiro óleo que deixaram comigo. Eu lembro que eu tentei o lavanda para o meu filho dormir, que ele estava, naquela época, ele dormia às 5 da manhã. Então, começou minhas frustrações que eu passei nele, pensei que ele ia dormir, né? Não sabia. Falaram, esse é para dormir. Bom, passei e ele não dormiu. O óleo não funciona, é mentira só para me arrancar dinheiro. Mas eu vi que no outro dia começou a amenizar as crises dele. Ele tinha crise de agressividade, se morder, se bater na parede. Às vezes a gente ia pegar ele quando ele estava no meio de uma crise para tentar conter, ele acabava nos agredindo. Eu vi que ele não tinha nem noção corporal se ele estava batendo em alguém ou nele. Ele somente se debatia, era a reação dele diante da crise. Então, com lavanda começou a reduzir. Hoje, assim, são raríssimas as crises que ele tem. E então, nele, foi para acalmar, e para mim, eu tinha muito problema com insônia, porque eu estava acostumada com aquilo de não dormir bem, então até nas noites que ele dormia, assim, que eu conseguia fazer com que ele dormisse, eu não dormia de preocupação, eu ficava acordada. Então ficou uma coisa meio que crônica, e minha insônia, com lavanda eu comecei a dormir bem. Então, o lavanda, ele é altamente calmante, ele ajuda a produzir serotonina durante o dia, que é o hormônio que produz a calma. Durante a noite, ele ajuda a produzir a melatonina, que é o hormônio que produz o sono. Então, a lavanda, qualquer hora do dia, é super bem-vinda. Eu gosto muito de passar na sola dos pés, de passar no pescoço, nos pulsos das crianças, usar no difusor à noite é ótimo. Para quem ainda não tem um difusor, eu digo ainda, porque o difusor é um item de primeira necessidade, pode pingar no travesseiro. Então, eu usei até na minha filhinha, que está ali na foto. Ela era muito nervosa, assim, ela, por ver sempre o irmão tendo mais atenção que ela, sendo mais nova, é bem difícil, assim, o gênio comportamento dela. Eu lembro que eu comecei a usar o lavanda nela, e acho que na semana seguinte, uma vizinha minha abriu a porta, quando estava levando eles para a escola. Falou, o que tu fez? Que ela parou de brigar para ir para a escola, parou de gritar, colocar o prédio abaixo. Aí eu vi, é o lavanda. Eu falei para minha vizinha pediu para passar na neta dela, enfim. A filha dela e ela hoje são consultoras comigo na Doterra, porque viram também lavanda acalmar crianças. Estou falando aí que não, eu estou falando de autismo, TDAH, mas enfim, é para todas as pessoas. Olha, quem tem crianças, né, precisa de lavanda. Quando a criança se embate, se machuca, o primeiro olhinho que eu vou é lavanda. E ajuda a tirar a dor e também já acalma. Então, tira aquele susto, aquele trauma da queda, reduz a dor. Então, assim, é um item de primeira necessidade para quem é mãe. Lavanda é, assim, indispensável. Então, não dá para ficar sem. O frankincense. Botei ali um vídeo do aplicando frankincense no Anthony. Vocês me desculpem, tá, as imagens, assim, é a realidade aqui, tipo, eu falei, mas não tá arrumado, não tá tudo, mas, tipo, é realidade, quem tem família de autista sabe como é que é, e quem não tem que ajudar tem que, enfim, entender que a coisa é meio, assim, agitado, assim, é meio crítico a situação. Então, o frankincense, ele é um protetor e ele diminui a agitação mental. Os autistas, eles têm, assim, muitas ideias simultâneas, é muito acelerada a mente deles. Nós, assim, pessoas típicas, a gente faz alguma coisa, para e faz outra. Mesmo assim que seja muito rápido, a gente consegue. Os autistas, não. É simultâneo, muitas coisas ao mesmo tempo na cabecinha deles. Isso faz eles ficarem bem agitados, desequilibrados. Então, é um conflito bem grande que eles têm para estar lidando. O frankincense, eu posso ver, assim, que ele muda o semblante do meu filho. Quando eu passo frankincense nele, parece, assim, que ele me olha aliviado, parece, assim, que com o olhar dele está me agradecendo por ter feito isso com ele. Então, os pontos para aplicar o frankincense. Tá? Antes de terapia, a gente para a escola, concentração, de passar no ponto VG20, que é no topo do crânio, a gente coloca as mãos assim, na orelha, e onde cruza os dedos é o ponto VG20. Muito bom estar aplicando aqui na hora da concentração. Para acalmar e até mesmo induzir o sono, pode passar aqui no centro da testa, como eu mostrei no vídeo. Então, eu falei do lavanda, né, da minha experiência, que não foi tão boa de querer fazer ele dormir. Enfim, não foi tão boa, mas não foi para aquela situação, né? Foi para acalmar. Mas depois, eu entendendo mais os olhos, eu comecei a usar o lavanda juntamente com o frankincense e consegui induzir o sono dele. Porque o frankincense, ele potencializa o lavanda. Enfim, teve 2 olhos daí fazendo o trabalho para conseguir fazer ele dormir. Aí deu certo.
E foi engraçado também, porque eu testei o lavanda para ele dormir, e no primeiro dia, enfim, não induziu o sono, mas ele se acalmou. Daí eu fui testar o frankincense. Eu testei o frankincense para ele dormir no ponto VG20. Gente, não deu certo. Ele passou a noite toda desenhando super ativo. Eu falei, eu não quero saber desse frankincense. Eu não sabia o que eu estava falando, gente. Se eu passo o frankincense no ponto VG20 nas terapias, assim, é transformador. Só que para dormir, não, né? Para dormir, ele não precisa se concentrar. Para dormir, ele tem que se acalmar. Eu gosto hoje de ter experiências, conhecimento para ajudar outras mães, né, para não passarem por experiências frustrantes. Mas é importante saber que óleo essencial não é receita de bolo. Não é assim, usa isso que é desse jeito. É, enfim, jogo de tentativas, mas é muito simples, assim, a gente vai usando, a gente vai vendo os resultados, vai melhorando. Então, assim, o melhor curso de aromaterapia, com certeza, eu uso. Então, usando os olhos, dá para ver os resultados, torna bem simples colocar na rotina e perceber os benefícios e melhores maneiras de estar utilizando também. Então, o Copaíba, para passar o vídeo, ele deu do Copaíba para ele. Olha a bagunça na volta, mas enfim, é realidade. Ele sublingual. Eu quis gravar o vídeo para mostrar que eu usei um conta-gota, porque ele não fica assim, o meu filho não consegue ficar esperando eu pingar as gotinhas embaixo da língua dele, e ele costuma tomar, quando ele precisa tomar medicamento, eu costumo usar numa seringa, mas só que seringa é de plástico, então eu quis mostrar ali eu usando conta-gota de vidro. Existe seringa de vidro também, eu tinha uma no início, mas quebrou, não quis comprar outra, então conta-gota eu achei super prático. Então, o Copaíba, eles geralmente me perguntam assim, qual óleo que estão falando que só ele já, enfim, já é ótimo tratamento do autismo, é o Copaíba. Ele é ativo usando receptores, então tem o sistema endocannabinoide, que ele é um equilibrador dos sistemas, então o Copaíba trabalha nele, ajudando nele. O receptor CB1 e CB2, então o Copaíba vai lá e ele age nos dois, sem dar reações psicoativas, então ele promove a homeostase, que é o equilíbrio de sistemas do corpo. Então, quando eu fiz o curso com aquela aromaterapeuta com a mãe de autista, ela explicou assim, que é como se tivesse assim, várias teias, assim, o corpo humano tem que se interligar, e tem vários pontinhos. O Copaíba vai como uma teia, assim, ligando e equilibrando um com o outro. Então, assim, incrível, incrível. Eu usava ele de maneira tópica. Depois do curso que eu fiz, eu aprendi a usar de maneira interna. Eu tinha muito medo, porque eu não ouvia falar de ingestão para as crianças. Eu fiquei meio assim, mas o Copaíba, geralmente, quem já usou sabe que ele não é um óleo assim, com sabor forte, ele é um sabor assim de resina de árvore. Então, eu comecei a dar para o meu filho em jejum, duas coisas que eu pensava que não podia, ingerir criança e tomar em jejum. Tudo contra o que eu sabia, por isso que a gente tem que estar aprendendo sempre. Comecei a dar quando voltou do isolamento, quando voltou à escola, e assim, não tenho o que falar de como mudou, como acelerou tudo, parece que tudo foi entrando nos eixos. E o Copaíba, ele é muito incrível, porque ele faz a apoptose, que é a eliminação dos neurônios ruins. Então, a gente está toda hora trocando células, trocando neurônios. E o Copaíba, ele vai lá como se fosse pegar só a graminha ruim, arranca e deixa espaço para a boa crescer. Então, o Copaíba, sim, não tem o que falar. Não, tratamento de autista, sim, é essencial, é um dos primeiros óleos a serem usados. Então, a melhor maneira de usar é ingerir de 2 a 4 gotas pela manhã, sublingual. Ele ficou muito famoso também porque existe o tratamento canabidiol, cannabis medicinal, que está sendo bem utilizado em casos de autismo e em outros casos também. E foi feito um estudo clínico randomizado, um estudo científico, comparando o Copaíba com o canabidiol. O canabidiol tem a substância CBD, que ativa os receptores, e o Copaíba tem o beta-carofileno. Então, foi assim testado no PubMed, se acha essa pesquisa, foi testado usar canabidiol e óleo de Copaíba em crianças e adultos. Então, foi testado em seres humanos, foi um estudo clínico randomizado. E viram, assim, que o Copaíba, ele é 200 vezes mais absorvido do canabidiol, os resultados, assim, são diretos e muito mais eficazes. Não estou aqui falando mal do canabidiol, porque realmente é algo natural, que tem mostrado muitos resultados, mas estou aqui para falar bem do Copaíba. O canabidiol, por enquanto, ele não é, assim, ele não é legalizado, então, para conseguir, tem que ter receita, é caro, tem que importar, então, não é algo, assim, que é muito fácil de estar utilizando. Tem aí o Copaíba, gente, é brasileiro, vem da Amazônia, e
tudo que o canabidiol faz de uma maneira muito mais eficaz. E algo também bem importante falar é que o CBD, se não tomar extremo cuidado com a procedência, só está se tornando a criança, o usuário, um dependente químico, e não vai estar tendo os resultados. E mesmo que se for somente de uma boa procedência, é muito comum também ter as reações psicoativas, de ter muito sono, muita fome. O copaíba não tem nada disso. Então, ele só dá os benefícios de uma maneira muito mais potencializada. E eu acho bem importante falar também que é o óleo essencial da doTERRA, como a Lu já explicou, mas é o essencial, não é o vegetal. Quando eu falo isso para as mães, muitas vezes falam, eu comprei na farmácia, tá, mas como é que era a embalagem? Era de plástico? Não, então não é óleo essencial, é óleo vegetal. Então, isso que eu estou falando de ativar os receptores é o óleo essencial de copaíba da doTERRA. Stephanie, tem uma pergunta no chat, tá? Pode falar. Criança de 1 ano e meio, pode ingerir? Ingerir, eu indico uma gotinha, assim, 2, acho que menos. O copaíba, eu já ouvi falar de 2 anos. Mas a gente sabe que é aquilo, né? A gente dá Luftal para recém-nascido, enfim, o que é uma gotinha de copaíba? Vai ajudar sim, eu só aconselho uma dose menor. Posso contribuir? Claro. Tá, o doutor David Stoyer, que é um cientista, eu sou apaixonada por ele, né? Enfim. E ele, inclusive, ele é consultor da doTERRA, um homem reconhecido no mundo inteiro, e ele diz que para crianças, tu pode pingar no teu dedinho mindinho e dar para a criança, inclusive bebezinho, para a criança chupar o dedinho. Que legal! Tranquilamente. Claro que a nossa legislação é delicada, então, lógico que a mãe é que tem que saber se vai optar pelo uso interno, né? Tu já deu tua experiência aí, mas o doutor David disse que não Sim. tem risco, desde que seguido esses cuidados de a gente não colocar muitas gotas, enfim. Então, tu pode fazer isso, pode até molhar no dedinho mindinho do bebê mesmo, da criança, e dar para ele chupar. Então, pode dar, sim, não tem risco, e desde bebezinho mesmo, diz que criança com meses, ele já faz isso, tá? E não querendo abusar, mas tu poderia explicar o que seria esse estudo randomizado, para quem não sabe? O que é esse estudo randomizado? Eu não sou especialista na área, mas, enfim, eu sei que o estudo randomizado é quando é testado em seres humanos. Então, depois de terem feito toda a pesquisa, né, científica, eles testam em seres humanos. Eles pegam grupos, né, de pessoas e testam com uma substância e com outra. Depois, eles avaliam e daí eles, enfim, chegam na conclusão e batem o martelo, então, que realmente é eficaz. Então, já foi batido o martelo. E copaíba é muito mais eficaz. Obrigada. As mães que usam canabidiol ficam bravas comigo, mas eu não quero falar mal do canabidiol, só quero falar bem do copaíba, né? Estou aqui para ajudar. Então, agora, passando, vou falar sobre o DDR Primer. Então, esse óleo, quando foi feito, eu já usava os óleos essenciais, mas quando me falaram os benefícios, eu não acreditei. Um óleo feito para reparar o DNA. Mas como assim que no vidrinho, né? Reparar o DNA. Assim, a gente não tem como ter noção da inteligência dos médicos, dos cientistas da doTERRA. Por isso que a gente fala assim, que a doTERRA, a gente quer puxar sardinha, né, para nossa empresa. É que, assim, é muito diferente os ramos de aromaterapia. Existem esses ramos aí que se encontram em farmácia de manipulação, que assim, a aromaterapia é somente, assim, para aromatizar ambientes e para fazer massagem. Elas não têm pureza, a diluição é maior, não tem regulação da Anvisa. Então, não é disso que estamos falando da doTERRA. E eles é baseado na aromaterapia francesa, que é a base de muito estudo científico de médicos e bioquímicos, biomédicos. Então, é a partir daí que a gente se fala de ingestão, de tratar patologias sérias como transtorno de desenvolvimento. Então, o DDR Prime é ouro, é incrível, quem tem, todo mundo, né? Para quem tem criança especial, nem se fala. Regenerador celular, nossas células estão toda hora se duplicando, né? O que é o câncer? É uma célula ruim que vai se duplicando e formando, né, massas, tumores. Então, quando a gente usa o DDR Prime, a gente está ajudando a ir lá e corrigir aquela célula ruim e manter as boas melhores ainda. Então, é incrível.
ele ativa o sistema GABA. O sistema GABA é o que é o responsável, assim, para dar concentração, bem-estar ao aprendizado. Eu sei que existe a glutamina, que é o, assim, que dá as crises, o nervosismo, e já o sistema GABA vem justamente para aliviar, para acalmar. Então, o DR Primer, assim, é incrível. Eu gosto de aplicar no meu filho 2 gotas na coluna dele, de preferência das terapias, que é o que dá aquele máximo de concentração. Outra maneira bem eficaz de estar usando também é pegar um rolãozinho de 10 ml. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Aqui, um rolãozinho assim. E colocar, então, 10 gotinhas de DR Primer e mais 10 gotinhas de lemongrass. Tem um estudo científico também mostrando que o lemongrass e o DR Primer se potencializam um ao outro. Então, completar com óleo vegetal, a gente indica muito óleo vegetal de coco da doTERRA, porque ele é fracionado e é, sim, de uma qualidade inquestionável. Aplicar na coluna 2 vezes ao dia. No meu filho, eu aplico 2 vezes ao dia, Rolon, antes de ir para a escola e à noite antes de dormir. E antes das terapias, eu passo ali na coluna. Vou passar o vídeo aqui de como que eu passo o DR Prime. Então, ali, gente, como falei, é realidade, né? Eu estava arrumando ele, segurando o celular, não consegui filmar tão direitinho como eu queria, mas é a dica do Dr. Hill, passar assim na coluna, do início da nuca até o final da coluna vertebral, temos muitas combinações nervosas, então é incrível aplicando de forma tópica ali nas crianças. Você coloca 2 gotinhas e deslizando com os polegares em torno da coluna. Muito bom fazer antes das terapias. O DDR Primer também, uma experiência que é incrível, que eu não falei. Desculpa. Eu comecei a usar ele e, assim, eu vi que ele ficou mais calmo, mas ele ficava mais calmo com lavanda com frankincense. Então, não é assim, esse milagre de reparar DNA. Um mês depois, eu usando o DDR Primer dele, a fono do meu filho me falou assim, olha, eu vou dar alta na fala. Ele já tem autonomia para falar tudo o que ele quer. Ele já sabe falar, ele já aprendeu a se comunicar, falar o que ele sente. Agora eu vou trabalhar outras questões. Na fala, ele está de alta. Um mês depois. Então, isso que eu quero explicar para vocês. Existem as experiências que não são como a gente quer, enfim, meio que a frustração, assim, o óleo é bom, mas não para aquele objetivo específico. Existe a experiência do milagre, a gente pega e tem um efeito muito rápido. E existe também o a longo e a curto prazo. Então, a gente tem que ter, assim, ciência. Eu digo assim, para não ficar com a expectativa de um milagre. Vem buscando suporte emocional, vai se surpreender. Então, assim, o DDR Primer me deixou realmente sem palavras, assim, falar do benefício dele. Não sei, assim, como que seria hoje a minha vida, o desenvolvimento do meu filho sem o DDR Primer. Então, também não fico. Quando eu vejo que está assim, nas últimas gotinhas, já estou encomendando outro. O vetiver e o cedro, vou passar ali primeiro vou aplicando nele. Ele estava de mau humor aí, a gente tinha acordado. Mas, enfim, dá para ver que ele aceita muito bem o uso dos óleos, ele se sente muito bem quando eu passo nele. Ele me cobra, às vezes, mamãe, cadê a gotinha, cadê o rolinho? Às vezes ele pega e passa na gente. Então, eu já vi, assim, vídeos falando que tem que tomar cuidado, porque vocês não gostam do cheiro. Gente, experimentem óleo essencial nos autistas para vocês verem o que eu estou falando. Muda a fisionomia, assim, deles. Claro que, às vezes, assim, não é aquele que não é bom, tem que ir muito do gosto de respeitar, né, as necessidades dele. Mas, assim, é uma calma, tranquilidade que dá para eles que não tem o que falar. Então, agora eu quero falar um pouquinho dos olhos da concentração. Pode falar. Ainda sobre o DDR, a Paty está perguntando aqui, antes das terapias, tu passa o DDR puro e nos outros horários tu passa o blend? Como é que tu faz? Isso, eu deixo para passar ele puro antes da terapia, porque dá aquele efeito mais potente, assim, mais forte, né, de concentração. E aí, antes da escola, e enfim, quando ele chega em casa, depois do banho, eu passo o rolãozinho, para fazer a manutenção e para ajudar também. Porque como assim, é muito, muito disperso que eles são, então é bom estar indo com o DDR Primer mais de uma vez por dia para ajudar na reconstrução celular, que acontece a todo momento, né? E para ajudar também na tranquilização dele, na calma.
Então, é aquilo, o óleo essencial a gente tem que estar usando, né? Muitas vezes eu vejo essa pessoa gripada e falar, tomou um guarde. Aí tomou 2 gotas, já, mas eu tô ruim. Tá, mas quando tu tomou? Ai, tomei 2 gotas ontem. Falei, gente, até um remédio, quando se faz uso é contínuo, tem que ficar tomando óleo essencial também. Não é passar uma vez, enfim, esperar. A gente tem que ficar reaplicando, né? Testando protocolos até a gente ver que aquele é eficaz. E outra é aquela coisa de querer economizar óleo, né? Nunca mais na vida eu faço isso. Não pode. E quebrou meu vidro. Eu digo, é para mim aprender a não ficar economizando gotinha. Então, caiu no chão, quebrou. Quebrou o vidro. Quebrou o vidro, eu olhei e disse assim, isso é para mim aprender a não ficar economizando as gotinhas. Nunca mais economizo gota de óleo. É para usar e compartilhar. Ai, gente, assim, eu não economizo também, é muito bom o plano de fidelidade. Eu falo para as famílias de autistas, usem e abusem do plano de fidelidade. A gente precisa desses olhos, então não vamos ficar economizando, vamos usar. Quando a gente, no escritório virtual, quando a gente compra um kit, toda a compra que a gente faz fica acumulando pontos. Então, tem óleos mais caros ou produtos mais específicos em que a gente quer, mas a gente não pode adquirir, a gente troca de graça. Então, não precisa economizar óleo, gente. Óleo é para usar e compartilhar. Então, o cedro e o vetiver são óleos que são excelentes para concentração. Então, eu quero compartilhar uma experiência com vocês que, para mim, assim, foi um milagre. Então, eu lembro que eu peguei o vetiver, o frankincense e o balance, que é um link que eu vou falar mais para frente. E eu falei, bom, quero testar também, que eu ouvi falar dessa tríade de óleos para os autistas. Quis testar, assim, no momento, para não ter dúvidas. Então, eu levei meu filho na fonoaudióloga. Antes dele entrar na terapia, eu botei uma gotinha de cada no ponto VG20 dele. Quando terminou a sessão, a fono me falou que pela primeira vez ele ficou 25 minutos concentrado. Era assim, era unânime os relatos que o meu filho não se concentrava, ele ficava 5 minutos numa atividade, enfim, conversando, fazendo determinada coisa, depois ele perdia o foco e não voltava. Então, isso, assim, para mim foi um milagre. Então, como eu falei, existe o milagre, existe a frustração, o resultado a curto e a longo prazo. A gente tem que ter paciência. Então, o vetiver e o cedro são óleos que eles ajudam bastante na concentração, no foco. Se usa à noite também, eles ajudam a produzir o sono tranquilo. Eu gosto muito de usar o cedro, porque ele é muito bom e as características dele são muito parecidas com o vetiver. E ele é um óleo que tem um valor bem mais em conta que o vetiver, né? Não é assim... Geralmente, quando se compra um kit, não é imediatamente se consegue ter o vetiver pelo valor dele, mas, assim, é um óleo que rende muito o vetiver, que compra, assim, que meu, acho que dura 1 ano aqui em casa, eu uso bastante. E tem o cedro, que é muito bom, as propriedades bem parecidas, e tem um valor bem acessível. Então, é muito bom usar na sola dos pés, usar no difusor durante a terapia, usar no difusor à noite. E falando de concentração, eu gosto muito de falar do Tinker, que é do Kit Kids, né? Que é um kit feito somente para as crianças. Então, ele ajuda na concentração também. E é um óleo assim, que eu já tenho na bolsa para essas terapias, eu já aplico no meu filho, assim como eu mostrei no vídeo, nas têmporas e na nuca. Então, dá para usar também na sola dos pés. Muito bom o Tinker aí, tá? O Kit Kids é ótimo para as crianças, mas assim, o Tinker, se eu tivesse que escolher só um, seria o Tinker, para tratar os autistas, porque toda ajuda que tiver para a concentração deles é super bem-vinda. Então, agora o Balance. Vou passar o videozinho primeiro, tô massageando os pés dele com Balance. Então, a gente viu como ele aceita bem, como ele fica tranquilo. O Balance, como o próprio nome já diz, é para balancear o humor. Ele promove o humor saudável e mantém ele de uma maneira balanceada e saudável. Então, eu gosto muito de usar o Balance na sola dos pés, porque é um local sistêmico, que está trabalhando todo o corpo. Então, eu gosto muito de passar de manhã e à noite, já para ele acordar bem, ir para a escola, né, balanceado, tranquilo, e à noite para ele dormir bem também. Eu lembro que ele tinha uma característica, meu filho, que até mesmo terapeutas me falavam, que ele estava muito bem afetivo, do nada ele judiava e voltava a ser afetivo de novo. Assim, era muito rápido essa mudança. E com o Balance, ele não tem mais essa característica, ele parou, ele se mantém agora instável.
O balance é um, assim, que no difusor direto, em casa, eu gosto muito de usar no difusor também. Eu uso muito balance também, porque a gente, quem cuida de criança especial, né, sabe o quanto é difícil estar aí equilibrando as emoções, são muitos desafios no mesmo dia que a gente enfrenta. Então, em mim, eu gosto de passar nos pulsos, no coração, criança nas solas dos pés, gente, no difusor, o balance tenho que falar, assim, durante o dia, um dos meus preferidos é o balance. Às vezes eu coloco o Elevation, algum óleo cítrico, que, enfim, ele fica alegrinho demais. E é legal quando eu coloco o balance, eu sempre acerto. O balance sempre, assim, fica no equilíbrio, no ponto certo. Então, o Adaptive. O Adaptive, quando eu ouvi falar dele, um óleo que é um mix que é para ajudar no estresse, eu falei, eu necessito de vidros do Adaptive para mim e para ele. Então, ele é o óleo, como o nome já diz, que é para ajudar na adaptação. Ele facilita os processos de mudança. Isso é um desafio muito grande para os autistas, né? Eles se adaptarem. É muito difícil para eles sair da rotina, aceitar uma nova rotina, aceitar uma terapia diferente. Enfim, é algo que é muito complicado para eles. Então, tá aí o Adaptive para dar um suporte incrível. Ele é anti-estresse, então ele ajuda a promover aquela calma, aceitar as mudanças. Eu gosto muito de usar ele no difusor. Tem a versão em roll-on também, que dá para aplicar nas orelhas. Eu prefiro comprar o em gotas, né, para usar no difusor, e aí pegar algumas gotinhas também e diluir em um roll-on e passar em torno da orelha também. De manhã e à noite também eu gosto de fazer. Eu coloquei uma foto dele com meu marido, porque eu tive uma experiência muito gratificante com a Adaptive, em relação com ele, com o pai, né, com meu marido. Meu filho é super apegado com o pai, assim, o pai é a pessoa preferida no mundo para ele. Na época lá que teve isolamento social, meu marido ficou 2 meses em casa e pouco tempo depois ele ficou desempregado. Então, meu filho se acostumou com a presença do pai em casa novamente. Ficou 6 meses assim, meu marido em casa. Então, no início ele estranhava ter o pai em casa, o pai não está trabalhando, mas depois ele se acostumou, ele adorava, né? Sempre mudado com o pai. Daí, de um dia para o outro, meu marido conseguiu uma proposta de emprego, ele voltou a trabalhar. Então, o meu filho ficava assim, enlouquecido, chamando ele. Eu lembro que meu marido chega às 9h30 da noite em casa e meu filho começava a ficar super eufórico quando o pai chegava a pular, os vizinhos reclamavam do barulho, foi uma época bem estressante. Eu comecei a usar bastante o Adaptive em torno da orelha dele, no difusor, e ele se adaptou, ele parou de brigar com aquilo. Então, eu pude ver o suporte que o óleo me deu. Então, assim, o Adaptive realmente também é um dos meus preferidos, assim, difusor. Ele de difusor à noite é incrível. Então, mães de autistas, adquiram o Adaptive para vocês, né? Porque também a nossa rotina de adaptação deles não é fácil, e para eles é um suporte incrível. Gente, esse óleo, assim, tem o kit emocional, esse é meu preferido. Eu ouvia falar do kit emocional, falei, não, isso é o que eu mais preciso e realmente é. É o óleo que promove a paz. Então, ele dá, o nome já diz, né, a paz. Então, ele dá tranquilidade, ele ajuda a reduzir a circulação sanguínea acelerada. Então, no curso de aromaterapia que eu fiz, né, com essa mãe de autista, que ela é patologista também, então ela é várias pesquisas científicas, ela sabe que os médicos lá dos Estados Unidos indicam para autismo, e ela falou algo que, assim, me chocou demais, que uma realidade dos autistas é ter a circulação sanguínea muito acelerada, então faz com que a temperatura corpórea deles aumente. E quando se leva no médico, o que tem de tratamento, né, que o médico pode oferecer é dar remédio para pressão. Então, fora todos os medicamentos que já indicam para os autistas, mais o remédio para pressão somente para reduzir o ciclo sanguíneo. É triste isso, mas é o que tem disponível. Como que minha mãe vai deixar o filho ficar nervoso, ficar toda hora, né, enfim, quente, podendo ter até mais propensão à febre? Tem que dar um jeito. Então, muitas acabam dando medicamento, porque é o que é indicado. O PICE tem mostrado ser muito efetivo para isso, para tranquilizar a criança e parar com aquela circulação tão acelerada. Então, é muito bom aplicar ele 3 vezes no pulso ao dia. Então, ele é um óleo do kit emocional, eu uso bastante ele, mas eu aprendi nesse curso a diluir somente 7 gotinhas, isso mesmo, só 7 gotinhas no roll-on com 10 ml de óleo de coco. E é isso que eu passo nos pulsos dos meus filhos 3 vezes ao dia e dá muito resultado, porque o óleo é potente e esse óleo é incrível. Eu gosto muito de aplicar no peito também, quando eu estou muito angustiada, assim, com uma situação muito séria, que a gente tem dias e dias, né? Às vezes acontece, eu passo uma gotinha dele no meu peito e como ajuda, assim. Parece que, enfim, que a gente esquece muitas vezes que tinha problema. Então, esse é um que em casa é muito usado também.
Eu botei uma foto de toda a família, porque é uma experiência que eu tive em relação ao autismo, né, com o meu filho, foi também no isolamento social. Pois é, né, a pandemia já é difícil para todo mundo, para famílias atípicas, então foi, assim, algo realmente muito difícil de lidar. Então, eu lembro que o meu filho, ele estava em isolamento, aí voltou tudo ao normal, acho que um mês depois que ele tinha se acostumado com a escola, com as terapias, com a natação, que ele adorava, a gente pegou Covid aqui em casa, então ficamos 2 semanas isolados. Ele ficava enlouquecido pedindo pelas terapias, pela aula de piscina, pela natação, pela prof, pelos amigos da escola. E eu, enfim, com Covid, meu marido também, a gente não tinha muito o que fazer, a gente não tinha nem muita energia para estar, enfim, negociando, extraindo ele, e eu comecei a usar o PIS. E ele ficou tranquilo em casa, ele parou de pedir, ele se acostumou, ele encontrou a paz. Então, muita, muita gratidão por ter esse olhinho nesse momento que eu precisei, pelos benefícios que ele deu. Usem gestos endócrinos. Então, assim, autismo, a questão assim, intestinal está fortemente ligada. 70% dos autistas eles são mais propensos a ter problemas intestinais. Então, é no intestino que se produz os hormônios. 90%, se não me engano, da serotonina, que é o hormônio do felicidade, de tranquilidade, é produzido no intestino. E autismo, assim, enfim, já é... Imagina se ter só inflamação, ter crises nervosas com mais inflamação, o que fica, né? Então, é muito comum eles terem desbiose, que é o desequilíbrio, né, intestinal. Então, é super importante estar cuidando do intestino, da saúde intestinal dos autistas. Só que algo muito complicado também é a seletividade alimentar que eles têm. Uma criança, por si só, já não é muito fácil alimentar. Quando são autistas, tem muitas outras questões envolvidas, como, por exemplo, textura, restrição, só o interesse, ter só um alimento. Então, é muito, muito judicial uma refeição inadequada e é muito difícil introduzir alimentos neles. É muito difícil mesmo. Eu sei, assim, porque a seletividade é uma das características que eu mais tenho dificuldade ainda com meu filho. E é muito complicado, mas eu vejo, assim, o quanto que o Zengest e o Zendócrino têm me ajudado. Lembro, assim, que o meu filho, ele tinha, assim, crises de náusea, assim, muito, muito vômito, assim, a cada 2 meses, pelo menos uma crise forte ele tinha. Eu ficava agoniada, porque ele já comia pouco, ele não tinha interesse em comer, e o pouco que ele comia, ele vomitava. Eu falei, ele vai desidratar, ele vai ficar doente. Eu ficava muito agoniada com isso. Usando esses óleos, assim, a crise de náusea não dura mais que uma vez. Tipo, às vezes dá nele, então eu deixo, assim, ele vomitar, enfim, para limpar, e depois já venho com os Zengest, assim, é que nem tirar com a mão. É muito bom o Zendócrino junto, que assim como o Zengest é digestão zen, né, ele promove a digestão saudável, o Zendócrino, ele desintoxica de metais pesados. Então, é muito bom estar usando eles associados. Então, a maneira mais prática que eu uso neles é no rolãozinho também, eu aplico 15 gotinhas de cada, diluo e passo sempre após as refeições na barriguinha dele. Então, nós mães podemos estar usando, quem é mãe pode estar usando também, quem é adulto pode usar nas cápsulas após as refeições. É incrível a gente cuidar, né, da nossa saúde intestinal. Dizem, e é verdade, que o intestino é o segundo cérebro, então a função intestinal está fortemente ligada com o nosso humor, com o nosso equilíbrio, com o nosso bem-estar. Então, realmente, esses 2 blends, assim, da doTERRA é, assim, incrível. Stephanie, volta ali um pouquinho. Pode falar. Ali que fala em 15 gotas, tu põe 15 gotas de cada ou 15 gotas dos dois juntos, assim? Coloco 15 de cada, 15 de Zendócrino, mais 15 de Zengest. Ah, tá bem, obrigada. Tem uma dica que eu quero compartilhar com vocês, eu não botei, mas eu aprendi também com essa aromaterapeuta. Sempre que a gente quiser potencializar uma aplicação tópica, né, nos rolãozinhos, colocar 2 gotinhas de eucalipto. E eu, assim, estudando um pouco sobre estética também, que é da minha área, eu vi que realmente ele ajuda mais na absorção da pele, porque a pele ela é fechada, né? Ela é feita para não entrar nada. Ela é uma proteção. Quando a gente coloca somente 2 gotinhas de eucalipto em cada rolãozinho, faz com que a pele absorva melhor, então a gente está potencializando. Então fica aí a dica para quando a gente for fazer os rolãozinhos, botar ali teu eucalipto, botar 2 gotinhas de cada, porque ele ajuda muito na absorção.
Então, quis passar aí um vídeo para vocês, né, dele comendo bolo de cenoura, mas não era só um bolo de cenoura, era um bolo de cenoura que eu adaptei a receita, fiz tudo com integral e saudável, e ele aceitou. Eu não, assim, não posso dizer o quanto que eu fiquei feliz. Ele já comia bolo, mas eu tentava, assim, colocar banana, aveia, e não ia. Ele não tinha, assim, interesse nenhum em comer, assim, para ele qualquer coisa, qualquer distração era mais interessante do que comer. E também ele tem seletividade, ele aceitava pouquíssimos alimentos, é uma característica que ele tem ainda, que eu estou trabalhando, mas já melhorou bastante. Então, depois que eu comecei a usar os endócrinos em ingeste para desintoxicar ele, eu comecei a usar a tangerina no difusor, para ajudar ele a ter mais apetite. E como ajudou. Então, esse vídeo eu gravei porque foi, assim, um alimento que eu testei adaptado. Eu fiz com a calda com mel e cacau, eu fiz a massa com farinha de aveia e óleo de girassol, então eu fiz tudo adaptado e ele aceitou. Dá para ver, assim, que não foi algo que eu empurrei, ele queria comer, ele gostou, era prazeroso para ele. Então, hoje ele come esses bolos integrais, ele come bolo com banana. Antes eu não deixava ele ver que eu colocava banana, né? Eu bem pensei que estava sendo super esperto. Um dia, mamãe, amassa a banana, mamãe, pedindo para mim amassar a banana para fazer o bolo. Eu falei, eu não acredito que ele sabe e me pede. Então, como eu fico feliz, assim, com isso. Ele, assim, por mais, assim, desde bebezinho, que eu lembro que ele não aceitava nenhum vegetal e nenhuma fruta. Ele não come, assim, da puro, mas eu consigo colocar nas receitas e fazer ele comer. Não tenho, assim, como dizer o quanto que eu fiquei feliz por ver ele recuperar o apetite, que foi coisa que o transtorno tirou dele, o apetite, e conseguir introduzir uma alimentação melhor nele. Não vou dizer ainda que está 100%, né, porque é uma característica que ele tem bastante, mas uma dica que eu peguei com a Sharon foi dentro do que ele aceita, adaptar. Então, adaptar os bolos é que está dando super certo. Ele me pede para fazer, ele gosta, então, sim, é só um vídeo dele comendo bolo de cenoura, mas para mim é assim, uma recordação que eu vou ter para sempre. Não posso falar como eu sou grata por isso. É muito bom, então, usar no difusor para criança, até mesmo que não é autista, né? Criança já é enjoada para comer, às vezes nós adultos, né, temos muitas coisas. Então, a tangerina, ela move alegria. E um, né, dos fatores que a gente precisa para querer viver, para ter alegria, é se alimentar. Então, ela é muito boa para ajudar no apetite e para ajudar nas questões de seletividade alimentar também. E também quem é adulto, até criança, assim, se quiser ingerir na água saborizada, um óleo que é fraquinho, ele tem um saborzinho, né, suave, muito bom para estar ajudando no apetite e na seletividade alimentar. O hortelã-pimenta e o alecrim, peppermint e rosemary, né? Eles são muito bons para foco e concentração. Eu gosto muito, assim, quando meu filho está naquele hiperfoco, muitos autistas são assim. Às vezes, tipo, eles são muito agitados, dependendo do dia, mas tem autistas e tem momentos também que eles ficam só no hiperfoco, tipo, eles não querem fazer mais nada, só aquilo. Eles são muito quietos, tranquilos, mas muito quietos, isso não é legal, né? Eles têm que, enfim, ficarem alertas, têm que desenvolver, ter vontade de brincar, de aprender. Então, o peppermint e o alecrim são muito ótimos para isso, para dar aquele estado de alerta e manter a concentração. Então, ele ajuda a melhorar a atenção, a concentração, ele é fonte de energia, dá o estado de alerta. Eu gosto muito de usar eles no difusor combinado com lemon, usar alecrim e lemon, peppermint e lemon. Peppermint e lemon no difusor, quando eu coloco de manhã, meu filho, assim, fica num estado de riso incrível. Coloquei ele nas fotos das terapias, mas eu acho importante lembrar, assim, que vamos que a criança já é agitada na terapia, ou num dia, numa fase que ela seja agitada, em vez de peppermint e alecrim, é melhor um cedro e balance, por exemplo, cedro e bergamota, do que um peppermint e alecrim. Por isso eu gosto muito, assim, não de montar protocolo para autistas, mas para fazer as mães entenderem os benefícios, porque elas vão entender, né, a necessidade dos filhos delas, vão saber como usar os olhos. Então, a mãe vai ser a aromaterapeuta do filho, que incrível a gente poder mover, conhecer as emoções dos nossos filhos, conhecer eles e saber como usar os olhos para melhorar a qualidade de vida deles. Isso, assim, não tem preço, a gente ter a oportunidade de fazer isso. Eu coloquei ele ali bem querido, concentrado numa terapia. Ai, sou tão feliz de ver ele hoje concentrado nas terapias. Parece, hoje eu até me acostumei, mas eu me lembro do início do desenvolvimento dele, não foi nada fácil chegar até aí. O gerânio camomila romana. O gerânio, ele é muito bom para melhorar o humor das crianças usando difusor, mas assim, mães, muita mulher, né, merece ter o gerânio. A Lô até brincou com a nossa Miss Gerânio, que ela está aqui na sala ainda. Eu comecei a usar o gerânio por causa da Adriana. E assim, para quem é mãe, gente, mãe de autista, precisa ter o gerânio. Ele é o óleo não só do empoderamento, mas amor incondicional. Toda mulher merece ter um gerânio. Quem é mãe de autista, vocês
precisam adquirir o gerânio. Quem já é cadastrada, já coloca ali no próximo LRP, no próximo pedido do gerânio, porque assim, é muito difícil a gente estar sempre disposta, sempre poder ceder o que eles precisam. Assim, não é assim algo que é uma dificuldade que a gente está passando momentânea. A gente sabe que vai ser sempre assim. A gente tem que se adaptar com isso. Nossa rotina é essa. Usando o gerânio, ele não nos ajuda a ter mais empoderamento, como também ele é o óleo do amor incondicional. Então, ajuda demais da paciência, da a gente conseguir ver com esse olhares de amor, com esse olhar de atenção os filhos, aliviar esse fardo que a gente tem. Porque é bonitinho, é encantador, é especial, mas é um fardo bem grande cuidar de uma criança especial. Não dá para minimizar esse problema também. A gente tem que entender, aceitar, enfim, e fazer o que está nosso possível para ter equilíbrio, né, para conseguir fazer o melhor para os nossos filhos. Então, eu gosto muito de aplicar ele no timo pela manhã. O timo é essa parte aqui, feito. No curso eu aprendi que se quiser dar aquelas batidinhas de Tarzan para, enfim, ativar o sistema cardíaco e depois vir com gerânio, faz uma diferença no dia. Então, mães, por favor, adquiram gerânio. Vocês não têm noção quanto vai melhorar a qualidade de vida de vocês. Somente, mesmo assim, o estado pessoal de vocês, como também a relação com os filhos com o gerânio. Então, agora falando de um olhinho que eu falei com a Lu, a gente tem que fazer essa live esse mês, porque o Camomila Romana está indo de brinde da doTERRA esse mês para quem adquire um kit com 125 pontos ou mais. É um óleo que é muito nobre. Vai muitas peças de camomila romana nesse vidrinho, então é um óleo assim nobríssimo e ele é o óleo que mais tem propriedade calmante. Quando se fala assim de uma calma potente, assim, sossega-leão, uma dose assim extraordinária, é o camomila romana. Tem muitos autistas que o lavanda e frankincense vão ajudar, mas não vão ser suficiente para, enfim, promover o sono. Mas o camomila tem muito mais propriedades calmantes, ele é muito mais concentrado, é muito mais específico. Então, assim, tem dias que o meu filho, que eu sei que ele teve um dia difícil, deu alguma coisa de errado na escola, alguma coisa mudou nas terapias, eu já vou com camomila romana com difusor à noite. Eu sei que não vou ter outra ferramenta. Camomila romana, eu tive que juntar muitos pontinhos lá do meu programa de fidelidade para trocar por um. Quem está entrando esse mês, aproveita, pega de graça. Então, eu digo assim, para quem está aqui, famílias de autistas, famílias no geral, assim, que ainda não tem acesso aos olhos, fale com o consultor de você, a gente amanhã termina o mês. Olha, quando teve promoção de camomila romana da doTERRA, eu lembro assim que em poucos dias mudou o óleo, porque acabou o estoque. Agora que isso aí ainda está valendo, né, Lu? O camomila. Nem me fala, guria, esse óleo é espetacular. Eu fiquei louca, digo, vou me cadastrar de novo. Porque assim, ele é um óleo raro, portanto, caro. Então, assim, pelo de brinde, de grátis, 0,800. Quando se cadastra, misericórdia. Isso aí é bênção. Quando eu digo doTERRA é mãe, né? Porque volta e meia ela faz umas coisas assim, tu diz, ai, mãe doTERRA. Ele é quanto que é, Lu? É quase R$250. R$278 para nós. Para quem é cadastrado. Então, é 274, se não me engano. Então, assim, gente, mas... 5 ml. Então, é um óleo raro, mas é tão raro quanto maravilhoso. Né? Sim. Então... ele, quando se fala de calma, crise de pânico, crise, gente... Sim, eu tento usar, se não deu, vai para camomila. Aí poupa, esse aí é um que eu meio que poupa as gotinhas. Então, ali é uma sinergia que eu estou usando nas minhas duas crianças agora, porque a minha filha também, né, ela tem lavanda que ajuda, mas não é muito fácil, assim, né, quem tem criança especial, tem um irmão, sabe que como é difícil, assim, a conciliar, né, como é difícil para eles entender que a atenção não é principalmente para eles. Então, ali uma sinergia para reduzir essa agressividade. 7 gotinhas de gerânio, 7 gotinhas de camomila romana, aí nós apresentamos da doTERRA esse mês, 7 gotinhas de tangerina e 7 gotinhas de frankincense. Colocar no rolon e aplicar 3 vezes por dia na sola dos pés. Então, ajuda bastante a reduzir a agressividade. Eu gosto muito de usar isso para intercalar. Eu não uso sempre, porque eu uso balance sempre. Balance eu não substituo. Eu substituo esse com esse, por exemplo. Às vezes, eu vou no às vezes eu vou para esse para acalmar o humor. Quando eu vejo que eles são muito agressivos, eu vou para esse da agressividade. Quando eu vejo, assim, enfim, que precisam de mais alegria, paz, daí eu vou para o... É muito bom, assim, poder ver os benefícios e poder brincar, intercalar os olhos. Tem uns que a gente mantém sempre, mas tem outros que a gente intercala. Essa é uma ferramenta assim, que eu adoro ter para eles, essa sinergia prontinha já. Verdade. Ô, Stephanie, aproveitando em função do valor da camomila, né? E é 5 ml só, então o ideal sempre é a gente já fazer o rolãozinho, nem que seja só o rolãozinho com a camomila, óleo de coco e camomila,
para Mas o rolon render, dura né? demais. É uma maneira muito assim boa de estar usando os olhos e estar economizando. Aí quando for aquelas noites assim, enfim, foi aquele dia difícil, bom, aí guarda a camomila para usar no difusor à noite, né? Exato, Aí, exato. Mas dá para colocar o quê? Umas 15 gotas em 10 ml? eu coloco, como eu uso essa combinação, eu coloco, se for só o camomila, É, se for só o camomila, umas 15, daí dá para botar 2 de eucalipto junto, né, para sim, beleza. absorver melhor. Eu fiz que nem tu, juntei muitos pontinhos para trazer minha camomila O romana. camomila, eu também, custou Mas caro eu meu camomila, mas eu ganhei. tenho até hoje, eu faço durar a minha vida. O meu vidrinho aqui, eu tô com ele E aí aqui, é ó, tá bom, acabando já. para quem não sabe, é bom reforçar isso, né? Não tem o melhor momento do mês, do ano, para mim, são 2 vezes ao mês, porque a cada 6 meses eu resgato. Eu só pego assim, camomila romana, eu pego mirra. Ai, Agora só os filhos tô juntando com melissa, né? O próximo que tá na minha lista é melissa. dele. É, a gente é muito bom, a gente brinca, mas olha, a gente precisa usar os olhos. Se a gente puder usar e poder juntar pontos, né, para trocar por de graça, então Mas a gente consegue se virar, né, com esses é uma comumzinho, alegria. mas esses nobre fazem um efeito. Olá, boa noite. Oi, pai, boa noite. Eu não vou aparecer porque eu não sou bonito que nem vocês, né? Então eu queria um tempinho aí para elogiar, né, a maneira como essa live está sendo conduzida, é algo muito pessoal, muito prático, muito real e com certeza está abençoando muitas famílias. Logo que eu comecei o trabalho com a Doterra 4 anos atrás, eu conheci uma aromaterapeuta lá em Teutônia e ela só comprava camomila romana. E eu gostava, né? Porque era um óleo muito caro, ficava feliz da vida. Até que um dia eu perguntei por que tu compra tanta camomila romana? Ela disse, não, é que eu trato pessoas que têm traumas muito fortes, tipo quem já foi vítima de abuso sexual, incesto, quem visualizou uma violência muito grande e dizendo que com aquele óleo ela conseguia realmente tratar as pessoas com esses traumas muito grandes. Então, de fato, ter esse óleo de presente é uma benção. Então, não deixem passar esse mês. Eu estou na Doterra há 4 anos, eu nunca vi um mês tão bom. Quer dizer, quem se cadastra no mês de maio recebe 3 óleos. O camomila romana, que é caríssimo, o Deep Blue, que é o abre portas, né, óleo para tirador. Muitas pessoas conhecem a empresa pelo Deep Blue, tiradores, e também um terceiro óleo ainda. Quer dizer que o que vai se gastar ou se investir em cadastro vai ser menor do que o valor dos brindes, fora o kit em si que a pessoa vai estar comprando. Repito, eu estou investindo, o que eu vou receber em brinde é mais do que eu invisto e ainda recebo o kit de graça. Então, realmente é um mês incrível, não deixem de se cadastrar, porque realmente deixou virar junho, você vai se arrepender por não ter feito isso. E também queria somar o da Stephanie, o meu testemunho como vô do Anthony, que a gente sabe que filho, né, e filha sempre faz fiasco na frente de mãe, mas quando a mãe está longe tem outros comportamentos. Então eu antes, como vô, não me sentia bem convidar o Anthony para ficar comigo, para viajar comigo, para estar comigo, porque eu já tinha feito isso, era muito difícil. E depois que ele passou a usar os olhos, que criança diferente, uma criança carinhosa, amável. Quando a mãe não está perto, não faz fiasco nenhum, dorme sem ter que cantar musiquinha de niná, acorda e não faz bagunça nenhuma, obedece. Então, assim, é uma joia de criança, dito por mim, que já sou um avô, e pela minha mãe, que é uma bisavó. Então, o que essa criança mudou ao utilizar os olhos, não dá nem para dizer assim, mudou da água para o vinho, uma mudança muito radical. Então, você que tem crianças no espectro autista, pare de sofrer. Os produtos são da natureza, não foi a Doterra que fabricou, a Doterra só invasou. Eu entendo que nós não temos condições de contestar a natureza, não posso contestar a natureza. Então, justamente, nós estamos tendo presentes ou dádivas diretamente da terra chegando nas nossas casas. Então, parabéns por essa live, parabéns por esse conteúdo. E só para finalizar, eu gostaria de dizer que mais uns meses e nós teremos que receber em nossas portas recenseadores do IBGE. E dentre as perguntas que essas pessoas irão fazer, será uma pergunta assim: existe na sua família alguém perto autista? Ou seja, é tanto a incidência
que o governo federal colocou no próximo censo, que ainda começa esse ano. Então, que bom que nós temos ferramentas da Terra, que bom que nós temos esses presentes para poder facilitar o nosso dia a dia. Sucesso a todos. Obrigada, Moisés. Tua Obrigada. colaboração é sempre preciosa. Obrigada, pai, pelo depoimento. Realmente muito grata, muito emocionada. Eu costumo, assim, não sofrer, mas, enfim, acontecer muita discriminação, até mesmo de mãe de criança autista, quando eu falo os benefícios do meu filho. Falar, mas teu filho é um autista leve. Eu tenho certeza, né? Uma coisa unânime, quem é mãe de autista leve, porque o autismo tem diferença de grau, né? Tem o leve, o moderado e o severo. É que, é leve. Parece que se amenizou um problema, que é uma coisa fácil, parece que ele é menos autista, mas não é nada disso. O autista leve, o meu filho, na verdade, ele foi considerado leve a moderado quando ele foi diagnosticado. Hoje, com tratamento, 3 anos nos olhos, ele é considerado leve. É difícil também, as dificuldades são diferentes, mas não menos importantes. É difícil a socialização, porque eles não ficam no deles, eles interagem. Realmente, assim, quem conheceu o Anthony antes, que viu as crises, viu o quanto que era difícil ele se controlar, ele ir na escola, consegue ver. Às vezes eu fico triste de não conseguir passar isso para as mães, elas não acreditarem, por acreditar que ele é leve, não, enfim, que é característica dele, evoluído. Claro que muita coisa a gente consegue com o tempo mesmo, mas eu digo assim que os olhos, eles transformaram a vida minha e do meu filho. Eu consigo viajar hoje com meu marido, deixar ele com o avô, eu consegui na convenção deixar ele com uma pessoa cuidando dele. Então, assim, é libertador para ele, mas é libertador para mim também. Eu não posso falar o quanto, assim, eu sou grata pela qualidade de ver ele evoluído, de ver tem os benefícios que eu tenho. Fala, Lu? Não, eu queria que tu vai falar do difusor, mas tu vai dar mais algumas dicas de óleos para a mãe, ou esses todos que tu colocou, tu também utiliza em família, assim? No difusor eu vou falar agora muito para a família toda. Porque muitas vezes a gente compra o kit, eu fui assim, vou comprar, vou usar no meu filho, né? Vou economizar, vou usar nele. Mas eu quero falar agora do difusor, né? Para usar para toda a família. Então, o difusor, assim, ele é um terapeuta particular de cabeceira, que a gente fala. Não é qualquer difusor que tem por aí. Existe aromatizador, vaporizador, mas quando se fala de óleo essencial de aromaterapia, é o difusor ultrassônico, o da doTERRA, então ele é apropriado para isso. A gente coloca água, coloca algumas gotinhas no óleo nele e somente está respirando, a gente está fazendo aromaterapia. O bem-estar através do aroma. Então, é uma ótima maneira de introduzir os óleos para toda a família. Então, muitas vezes se compra o kit e fica com receio de usar, né? O consultor passa um protocolo, mas fica lá parado porque a gente não está acostumado a tomar, passar, mas agora deixar a casa cheirosa, né? Como se fosse só isso, mas enfim, uma coisa simples, deixar a casa cheirosa todo mundo quer. Então, somente de usar o difusor, eu vejo quanto que ajuda a qualidade de vida da família toda. Daí tá a mãe, às vezes pode estar o filho, enfim, o autista, né, tá estressado, mas a mãe pode estar estressada e não saber. A irmã, o pai, pode estar toda a família sobrecarregada e aquilo é só um reflexo, não é um problema especificamente dele. Então, usando o difusor, ele melhora toda a família. E eu vejo, assim, que a gente falou dos kits, né, que existe kit de cadastro. Quem é, assim, bem esperto, na verdade, e compra o kit com o difusor, eu fico vendo o quanto realmente entende benefícios dos olhos e muda a qualidade de vida. Começa a usar o difusor, não se tem medo, né, de que acabe os olhos, porque lá tem bastante óleo, dá para usar o difusor à vontade, começa a perceber os benefícios. E aí começa, né, a conseguir ter o hábito de usar os olhos, entender o benefício e usando mais, e usando também a maneira tópica, interna. Então, o difusor, assim, ele é essencial para toda a família. Quando meu filho começa, assim, com as crises, enfim, de irritabilidade, o que está acontecendo? O difusor está desligado. Então, eu já vou lá com o difusor, ou mudo o óleo do difusor. Então, difusor para dormir, difusor para se concentrar, difusor nas terapias, difusor para melhorar o humor. Assim, o difusor para tudo, de preferência em todos os cômodos da casa, o difusor. Aí, já ia te perguntar, quantos difusores tem na tua casa, Stephanie? Porque isso é um caminho sem volta. Pessoas, quem ainda não sabe, já vou avisando. É um caminho sem volta, tá? Quantos difusores tem na tua casa? Tem 3. Empatamos. Demais. Eu tenho 3. Não, os 3. Um no meu quarto das crianças e outro. Eu tenho um no quarto, tenho esse aqui que fica do meu lado, que eu tô apaixonada pelo Pilot. Eu tenho esse também, o portátil.
e tenho na varanda cozinha, né? Então, assim, aí esse verão agora, por exemplo, que veio a maravilhosa da citronela, acabou o mosquito, não tem mosquito em casa mais. Ah, isso não usei ainda. Eu deixo a noite inteira citronela e Terra Shield, minha filha, que espetáculo. E, assim, também é importante dizer que os óleos essenciais, e assim como o difusor também, são muito eficientes, eficazes, maravilhosos para mãe de cachorro, tá? Porque eu tenho 5. Então, muitos desses óleos que tu colocou aí, eu uso para as minhas aqui. Teus pets. Dependendo do óleo, elas vão deitar pertinho do difusor. Olha que incrível. Pertinho do difusor. Lavanda é o que acalma todo mundo, assim, impressionante. Lavanda. Então, para mãe de pets também, tá, gente? Aqui é cachorro, coelho. Se não tem, né? Óleo essencial não tem faixa etária, criança especial, é idoso, é velho, é homem, é mulher, é criança, é bicho de estimação. Não tem quem não precisa, só tem quem não conhece. A Carla fez uma pergunta aqui, meu bem, ó. Existe um limite de óleos para usar por dia, tanto para criança como para adultos? Interno, sim, né? Interno a gente tem que tomar cuidado. Interno, se não me engano, né? O que o doutor Renan, né? Que meu irmão falou, 30 gotas, se não me engano, em criança bem menos. São 24 gotas no dia para adulto. Criança. Mas a gente tem uma tabela, depois a gente pode repassar. E criança, assim, no máximo, exagerando, assim, em caso, quando tá doente, precisa recuperar a imunidade 10 gotas, assim, no máximo. Mas bem ter aquela de preferência em cápsula. Mas, assim, no difusor, não tem limite, assim, eu gosto sempre de colocar o difusor, trocar o ar da casa, quando termina um ciclo, colocar de novo, ou deixar nas 12 horas, né, que já vai trocando o ar sozinho, que ele liga e desliga, mas no difusor, assim, é bom que daí não tem medo, né, a vontade, melhora o humor. Aí o difusor, assim... Sempre deixar uma via de escape, né, nunca num ambiente completamente fechado, isso a gente também sempre... que tem bichinho, né, não deixar local para sair. E, gente, tem kit, a gente falou ali do camomila, dos óleos de brinde, né, que meu pai muito bem colocou dos óleos de brinde desse mês. Tem o kit, que é o que mais vale a pena em custo-benefício, que o difusor é fixo de brinde, gente. Então, assim, adquiram o kit com o difusor, mudem a vida de vocês. Eu não sou, assim, alienada, né, não tem dinheiro sobrando para comprar óleo essencial, mas eu sei do benefício. Eu falo um celular, né? Quanto que custa um celular caro hoje? Até R$2.000 você compra um celular assim bom, e existe bem mais caros, melhores. E família de autistas, todo mundo tem celular em casa, né? Independente da situação, porque a gente ficou refém do celular. Às vezes quebra o celular, a gente vai dando um jeito com usado, com velhinho, mas a gente assim procura na melhor oportunidade, né? A primeira oportunidade de adquirir outro. E o óleo essencial é assim. Então, eu sei, assim, por prática, mãe de autista, a gente sabe que uma coisa funciona para o nosso filho, um terapeuta, a gente vai atrás, a gente dá um jeito, a gente corre, a gente cansa, mas a gente não deixa ele sem. Então, eu digo, assim, para essa família de autistas, as óleos essenciais, assim, não tem como eu falar com vocês entenderem os benefícios, é somente usando mesmo, não tem como ouvindo de outra pessoa entender, somente usando entender. E eu falo, assim, até mesmo para família de autistas, eu sei que a dificuldade financeira é difícil, que é apertado, que é terapia, que é a alimentação inadequada que a gente tem que ter para eles, mas eu não tenho, assim, nenhum receio, nenhum medo de dizer para fazer um aperto, comprometer, fazer sacrifício para adquirir esses óleos, porque não é só os óleos que os filhos precisam, mas é o que mantém eles bem para aproveitar as outras terapias, é o que mantém eles bem na renovação celular. Nada, nenhum médico, nenhum terapeuta pode promover os benefícios que os óleos dão, porque é a natureza, como meu pai bem falou. Então, assim, é essencial, é o que vai manter os filhos de vocês bem, vai manter vocês bem para poderem trabalhar, ter uma vida mais produtiva para melhorar a qualidade de vida deles, é o que vai fazer ele bem na escola, é o que vai fazer ele aproveitar as terapias, é o que vai ajudar no desenvolvimento dele, é o que vai ajudar ele não desenvolver outras comorbidades, que é bem comum no autismo, desenvolver TOC, sono obsessivo compulsivo, o TOD, o transtorno desafiador opressivo. Então, é o que vai manter os filhos de vocês bem. Então, eu não tenho, assim, nenhum receio de pedir de falar para vocês fazerem sacrifícios para adquirir os óleos, porque realmente o custo-benefício, eu fui assim, muito dinheiro para comprar um kit, eu sofri tanto com isso não é muito dinheiro, não vou comprar, imagina gastar tudo isso em produto natural. Hoje, assim, o investimento melhor, eu acho que é a coisa mais barata que eu conheço, se for ver o benefício, não tem como calcular os benefícios que eu tenho para o meu filho, ver ele bem.
Porque eu, como todas acredito que as mães de autistas, de maneira unânime, a gente não quer a cura, a gente aprendeu, assim, a aceitar eles, a gente acredita que a gente precisa deles, mas é triste ver eles não aprendendo a ser alfabetizados, não conseguindo ir para a escola, porque eles não conseguem ficar parados, tendo crise de vômito, quando eu tinha com meu filho, quando ele mudava de escola, quando dava uma terapia, é triste ver eles se agredirem, não conseguirem se concentrar, é triste ver eles agredindo outra pessoa, é triste a gente não poder interagir com eles, é triste não poder ver eles brincando com uma criança, é muito triste. E a gente não quer isso, a gente quer a melhor qualidade de vida deles, e os olhos estão aí exatamente com essa ferramenta. Não importa, assim, o problema que a criança tenha, o problema que existe, vai ter um óleo essencial para ajudar. Eu sei que não seja o primeiro, da maneira que a gente usou, mas a gente sabe que a gente não precisa mais perder a esperança, que eu sei que eu vou ter a ferramenta que eu preciso para ajudar ele, que vai dar certo, que vai funcionar. Então, assim, não tem preço que pague. A Carla colocou assim: vocês costumam ler a bula dos remédios indicados pelo médico, principalmente os efeitos colaterais. Pois é. Eu vou dizer uma coisa. Carla, eu não sei o que é remédio mais. Não sei. Eu viajei agora para São Paulo, fui para a convenção, me descuidei, posso dizer que me descuidei, porque eu tive todos os 2 anos aí de pandemia, não peguei Covid, estando em contato com pessoas contaminadas, inclusive, de abraçar, de estar sem máscara. Aliás, eu foi que menos me cuidei, porque máscara é coisa que eu praticamente não usava, só onde era obrigado. Mas eu vivia com um determinado óleo essencial, que depois eu posso falar. Quem me conhece sabe que eu sou a louca do On Guard, eu sou a maníaca do On Guard. Então, On Guard no difusor, aqui no farol, e ele em spray. Como eu ia viajar, eu não levei meu spray, porque em dezembro eles fizeram eu tirar da mala, não pode levar no avião nada em spray. Aí não levei. E, claro, em convenção, para baixo, para cima, eu me descuidei. Não tomei meu Lemon como deveria, não usei meus olhos. A verdade é essa. Uma vez que outra, mas me descuidei. Voltei com Covid. Me pergunta se eu tomei algum comprimido. Nada. Eu sabe o que eu fiz? Só óleo essencial. Eu tive febre isso terça passada. Terça-feira eu estava acabada, assim, pensa uma pessoa acabada que doía todos os ossinhos do corpo. Dor de cabeça, uma dor de cabeça que eu não sei, que eu nunca vi igual, e eu sou uma pessoa que não me gripo. Eu só usei, eu fiz o teste, deu que era positivo, e On Guard, melaleuca, orégano e copaíba. Foi o que eu usei. Na quarta eu já estava melhor, hoje ainda tô um pouco fanhosa, mas porque eu sou alérgica, muito frio aqui em Pelotas. Meu filho apresentou dor de garganta, estava inchando a garganta, estava horrível na garganta. De novo, On Guard, orégano e o copaíba. Até ele inaugurou meu copaíba Touch, que foi lançado agora, passando no pescoço. Gente, 40 minutos ele me disse assim, primeiro que ele ainda mexeu comigo, né? Parabéns. E eu disse, por quê? Estou te pedindo óleo. Coisa que ele não, né? Os de casa. 40 minutos depois ele disse que já estava conseguindo falar, que ele não estava nem conseguindo falar da garganta. No mesmo dia, de noite, ele me disse assim, olha, para o que estava 70% melhor. Hoje ele não tem mais dor de garganta. Então, assim, a gente não sabe o que é remédio. Mas eu não lia também na bula antigamente. Eu era uma pessoa dependente de Dorflex. Pensa uma pessoa que comprava Dorflex de caixa. Era eu. Porque sempre dor, sempre, né, aquela tensão. Não sei mais o que é Dorflex há 3 anos. Eu não ponho um comprimido na boca há 3 anos. Então, assim, nem óleo, bula, não colhei, né? A gente acaba não lendo, é assustador. Mas, assim, como disse a Stephanie, é 100% seguro. É só utilizar o óleo correto, porque a gente necessita da forma correta. É simples e não tem efeito colateral. Agora te entrego. Eu tive que dar meu depoimento, né? Realmente, eu já tive experiência assim com a minha filha. Ela acordou assim com febre, eu ia fazer xixi, ficava chorando, eu pensei, infecção urinária. Fui lá, né, dei banho nela, apliquei melaleuca na roupa íntima dela, levei do pediatra, vamos fazer um exame. Nenhuma bactéria reagente. Ele falou, saiu sozinho. Eu falei, eu sei sozinho. Eu falei do óleo essencial de melaleuca, mas ele não acreditou. Em relação à ingestão também, eu já peguei ela com febre na escolinha e falaram, a gente pode dar um remédio? Deu, não é para, já tô indo aí. Peguei e passei uma gotinha só de telapimenta nela, esperei 20 minutos, não tinha mais febre. Em outra situação, que era uma coisa assim, que ela pegou um vírus mais forte,
Eu coloquei o peppermint topicamente e baixou, mas não saiu. Eu falei, bom, ou eu dou remédio ou um óleo. Peguei uma cápsula, coloquei uma gotinha de hortelã-pimenta, uma de orégano, não, de onguarde na cápsula, para ela ingerir. Gente, sim, meia hora não tinha mais nada. Eu falei, são óleos fortes, mas o remédio ia ser muito mais tóxico, muito pior. Claro que não é moda louca, né, se tratando de criança em gestão, mas vai muito do bom senso. Então, né, antes de usar o medicamento, eu prefiro, com certeza, usar o óleo essencial interno em criança. Então, agora eu vou falar mais um pouquinho especificamente de cada óleo, de como que mães e crianças podem estar, toda a família está se beneficiando. Então, ali para quando se fala em sono, o lavanda, então, é um óleo, assim, que, nossa, me recuperou, assim, das insônias que eu tinha, que insônia é excesso de preocupação, né? Quem é mãe de autista que não tem excesso de preocupação? Enfim, quem vive não tem muita preocupação, né? A mãe de autista é só um agravante muito, muito mais grave. Então, com lavanda, eu comecei a dormir bem. O lavanda ainda usar no autocuidado, então, mães, né, coloca no cabelo junto com o shampoo para ajudar a hidratar o cabelo, deixar o cheirinho melhor. O shampoo, ele faz aquele aspecto ressecado, então o lavanda vai ajudar a dar uma hidratada, deixar o cheirinho muito bom. O lemongrass também para dormir, usar ele associado com lavanda difusor é muito bom, e são óleos que têm o valor acessível. Geralmente a gente, quando compra o óleo, né, a gente não consegue comprar assim outros mais específicos para o sono, já tem lá o lavanda, que é maravilhoso, e tem o lemongrass para ajudar ainda, que é um baratinho. Gosto muito do lemongrass também. Para dormir, o cheirinho dele é muito calmante. O frankincense também, quando a gente passar nos nossos filhos, a gente já pode passar em nós também. A gente também precisa de clareza mental para aguentar, né, o dia a dia com ele, ter equilíbrio para saber como cuidar dele. É essencial que a gente cuide também. Eu gosto muito do frankincense. Frankincense com lavanda também, eu botei mais, mas não preciso usar todos, que nem eu uso ou lavanda com lemongrass ou lavanda com frankincense. Lavanda com frankincense é meio assim com sossega-leão, não chega a ser um camomila, mas, enfim, ajuda bastante. O Serenity, gente, eu olho para ficar sereno. Quem tem criança, assim, precisa ter um Serenity na bolsa. Então, ele é um mix, assim, incrível. O Adaptive, eu já falei dele, né, o óleo anti-estresse. Quando eu uso ele com Serenity para dormir, é um sono, assim, reparador incrível. Muito bom de ter mais que um óleo para uma função. Não acostumar, né, não ficar sempre naquele. Se tem dia que a gente está com um cargo mais, assim, um fardo maior, então é bom ter um mais forte, um diferente para estar intercalando. O vetiver para dormir é muito bom. Vetiver com Serenity, vetiver com Adaptive também, gosto muito, muito. O vetiver é um óleo, assim, que, né, eu já usei para estudar, já teve situações que eu estava estudando com as crianças em casa, não conseguia me concentrar, eu ia fazer a prova, enfim, eu vi que eu não sabia nada. Comecei a usar o vetiver sempre para estudar, e como muda, assim, a clareza. Consegui absorver muito melhor o conteúdo, consigo me concentrar muito mais usando o vetiver. E em casa, sempre, sempre, sempre o balance em mim, nas crianças. Eu também, olha, o balance, assim, mulheres que estão no ciclo, né? Então, fora o agravante de ser mãe, de ter uma mãe que é especial, quando tem, então, o ciclo, né? A famosa TPM, então, o balance é, assim, um aliado incrível ter por perto. Mães e filhos. Então, gosto muito de usar ele no difusor com lavanda, com a tangerina junto. Gente, tangerina é para levar o humor, né? Que mulher que não tem problema de humor, eu quero, assim, que me fale como. Porque a gente absorve muita preocupação, muita coisa para te resolver, muita sobrecarga. Então, a gente manter nosso humor é bem difícil. E tá aí o tangerina, ótimo para isso, ótimo para tomar na água. Então, óleo da alegria, sempre. O hortelã-pimenta no difusor, eu gosto muito, muito de usar de manhã. Então, antes da atividade física também, eu gosto de estar usando, ele ajuda a ter energia. E eu gosto de dormir num local, assim, quando eu estou muita preguiça, por exemplo, agora eu estou isolada em casa, eu durmo num local que eu consigo só esticar o braço e já pegar o hortelã-pimenta de manhã. E daí eu só de inalar, só de pegar ele e começar a passar, eu já começo a ter energia. Então, é indispensável ter hortelã-pimenta para se concentrar, para ter energia, ele dá vontade de ver, vontade de se movimentar, é incrível. O alecrim, muito bom, ele também promove a sensação de alegria, então usar ele no difusor, ele para queda de cabelo, e para se concentrar, gosto muito de usar nas terapias do meu filho e para o meu estudo também, que é o óleo do estudante, é o alecrim, tem que ter, tem um valor bem acessível e é muito versátil, muito bom ter ele. O bergamota também é um dos meus cítricos favoritos, gente. Quem é mãe de criança especial, tomar uma gotinha assim de bergamota sublingual. Nos dias mais estressantes, toma a cada 4 horas uma gotinha para ajudar, né, a conseguir ter a paciência, conseguir ter
o bem-estar que a gente precisa. E ele é conhecido por ser o óleo da autoestima. Então, né, sim, é muito comum quando nasce nasce o filho, né, a gente se torna mãe, um pouco do nosso lado de autocuidado, nosso lado mulher tem que ficar lá paradinho, né? Não é certo, mas é o que geralmente acontece. Sobreviver ao lado mãe, que é tão requerido, né, que é tão desgastante. Então, usando bergamota, a gente consegue estar nos ajudando nessa questão de promover nossa autoestima, de ajudar a cuidar da gente, de promover um bem-estar. Então, bergamota, assim, também para famílias de criança especial, é um que, assim, é incrível para ter. Um, assim, dos primeiros que eu compraria depois de adquirir o kit, é claro. E o cedro também é um queridinho, porque ele tem um valor muito acessível e ele é muito bom para concentração, para humor, para queda de cabelo. Eu uso sempre o cedro também em terapia. Dificilmente, assim, eu passo 2 dias sem intercalar algum óleo com o cedro. Eu gosto muito de usar ele nos blends, no difusor, no meu autocuidado também. Então, sempre. Então, quis colocar aí, né, de combinações para usar em cada fase do dia, né, no sono, para promover o sono, para a gente usar em casa, para ter bom humor, para balancear o humor, para melhorar o humor nas terapias. Então, para ver que não é difícil, às vezes fala, eu não preciso de tudo esse óleo, mas a gente precisa de todos. Quando é uma criança especial, ouço muito assim falar de famílias, mas eu não quero esse kit de aromaterapia, eu quero um kit específico para os problemas do meu filho. Quando é um caso de autismo, tu precisa de todos os óleos do kit e mais, porque é uma coisa bem específica de transtorno. Mas somente com os óleos do kit já assim tem uma ferramenta incrível. Eu vejo mães que se adquiriram com o kit do difusor assim de início. Olha, elas tiveram muitas dificuldades da vida delas, resolveram-se de uma maneira muito rápida e muito eficaz. Então, assim, o maior desejo assim que eu tenho é que todas as pessoas entendam que é o amor, né? Que o melhor tratamento que o autismo, que qualquer comunidade precisa é o amor. E o óleo essencial da doTERRA, a melhor definição que existe é o amor em forma de gotas. Então, a doTERRA cuida de tudo. Ela cuida da plantação, ela cuida da terra, ela cuida dos agricultores, ela cuida do processo de extração, ela cuida dos testes de pureza, ela cuida do envasamento, ela cuida de como chega até nós, ela cuida de tudo. Então, é amor. Então, é amor em forma de gotas. Então, o melhor tratamento é o amor, e esses óleos essenciais da doTERRA é amor em forma de gotas. Então, acho que é, assim, uma definição incrível que eu achei para entender o quanto é importante estar incluindo ele no tratamento de crianças especiais. Fala, Lu? Quero. A Carla colocou aqui sobre como são as cápsulas, onde encontrar. Normalmente a gente encontra na internet, né? Eu já carrego aqui, acabei de adquirir meu porta-cápsula, ficava num saquinho, né? Então, aqui, ó, essa é a cápsula que eu uso. Aí a gente, ó, tá vendo? Abre, pinga as gotinhas do óleo aqui, fecha e ingere. Assim que eu faço, tá? Pode se preparar, por exemplo, as cápsulas que tu vai usar durante o dia, de manhã tu já pode deixá-las prontas. Não é recomendado deixar por mais de 24 horas, segundo o Dr. David, tá? Outra coisa que ele me disse que é bem tranquilo, usar mel orgânico. Então, ao invés de cápsula, tu pode colocar numa colherinha mel orgânico, pinga as gotinhas ali, inclusive orégano, ele diz que pode fazer tranquilamente. Mel orgânico, pinga as gotinhas e toma. Ah, legal. Essa do mel, eu já vi até a gente falando que coloca mel ou óleo nas cápsulas também para diluir. Eu tenho até uma família de autista que eu indiquei o Copaíba sublingual, a criança não conseguiu, a criança está tomando em cápsula, está super bem. Ele tinha fobia, assim, de ficar em lugares fechados, está usando muito bem a cápsula. Então, para ver, o importante é ter os olhos, depois a gente vai adaptando, a gente vai ter um jeito de usar que vai ser melhor para a gente, então o importante é ter os olhos. Isso que é o desesperadamente que todo mundo precisa buscar, ter acesso aos olhos, né? O que a doTERRA quer é que todas as famílias tenham os óleos essenciais na casa. E nós também, todo mundo tem suas gotinhas. Stephanie, espetacular. Perguntas. A Stephanie está aqui na disposição. Na água também, Paty. Eu gosto muito do sublingual, tá? Mas tem alguns óleos que são dermocáusticos e, por exemplo, DDR é indicado usar a cápsula ou o mel, orégano, o canela tem que ser bem diluído. Enfim, tem alguns óleos que a gente tem que ter mais cuidado, tá? Mas isso, assim, a pessoa que te convidou, a gente tem equipes
Na dúvida, sempre pergunte, a gente dá toda a orientação. Nós temos cursos, né, Stephanie? Sim, curso, aulas, material, livro, exatamente. as lives, a gente está aqui. Eu vejo, assim, muitas mães que, enfim, que eu preciso de uma consulta de uma aromaterapeuta, é muito bom, mas muita coisa, doTERRA é minha empresa de educação. Os óleos essenciais não tem no comércio, em farmácias, exatamente para isso, para que a gente possa divulgar e se unir, né, pelo meio da natureza, para a gente possa ter esse acompanhamento de como usar. Então, não tem receio, assim, de não adquirir por não saber usar. Tem receio de ficar sem esses benefícios, isso sim que é o receio que você tem que ter. Então, assim, o que é o meu maior Copaíba desejo... tranquilo, todos... Carla, tá? Aliás, Paty, Copaíba... tranquilo, pode ingerir direto. Eu pingo na língua, embaixo da língua. Eu também. Água, eu tomo, O meu filho também, criança. O meu filho que é chato, tá lá nas gotinhas do... Lá no Copaíba. Então, eu quero muito, assim, que todos os autistas desfrutem dos benefícios que meu filho tem hoje. Então, eu olho, assim, nossa, o quanto é triste, eu sei na pele de uma agonia que uma mãe de autista passa, de, enfim, de ir atrás de terapias, de não querer dar remédio, eu vejo, assim, crianças, as mães relatando que os filhos delas, crianças, estão com o fígado arrebentado, quase tanto remédio tem que tomar, então isso é muito triste. E vem os efeitos colaterais do remédio, muitas vezes o remédio não funciona, então isso, assim, é muito, muito triste. Então, eu divulgo, assim, esses óleos, mesmo na minha rotina de mãe de criança especial, não é da maneira que eu queria, eu gostaria de trabalhar muito mais, mas eu não paro, porque eu sei que é uma missão de vida, né? Eu vejo, eu penso, se eu tivesse uma mãe de autista me falado na maneira que eu conhecia, eu ia acreditar, porque é uma dor que eu tenho que eu poderia compartilhar com outra dor. Então, hoje, às vezes, eu falo com mães de autistas, assim, por telefone, que se cadastram no Rio de Janeiro, em São Paulo, que eu nunca conhecia, somente pelo online. E eu fico muito feliz elas acreditarem em mim. Elas falam, eu sei que tu não iria mentir de uma dor que tu conhece. Eu falei, é exatamente isso. Então, é muito disso que eu tenho de a gente passar isso adiante para as mães. Carla, a Carla pergunta se o curso é presencial ou online. Nós temos vários online, já gravados, inclusive, depois, se quiser, a gente pode passar os links, e tem alguns lugares que fazem os cursos presenciais. Aí é bom sempre falar com quem te convidou para a live, tá? Sim, curso tem à vontade, dá para escolher ser aromaterapeuta. Gratuito, os nossos cursos são gratuitos, né, Stephanie? A gente Sim, quer aqui realmente... nas nossas lives é sempre gratuito, sempre faz educação sobre os olhos, né? Porque não adianta adquirir o kit e também não saber usar, daí a gente perder nosso tempo, vocês perderam dinheiro, a gente está aqui para isso, né? Para ajudar a educação e ajudar a compartilhar também, que vocês duplicarem caso tenham interesse. Então, assim, o meu maior desejo também para as mães é que todas as mães elas sintam a esperança, a segurança, o conforto e o bem-estar que eu sinto. Então, realmente não tem o que pague, assim. A gente poder ter hoje algo que é essa ferramenta da natureza para nós, porque eu lembro, assim, momentos difíceis com meu filho, eu indo dormir 5 da manhã, eu pensando, eu vou ter que morar numa ilha com ele. E não era só meu cansaço, era mais coisas associadas. Eu lembro que daí ele ficava dormindo nas terapias, ele ficava agressivo e agredia crianças na escola, eu não tinha paz nenhuma. Eu lembro que ele estava na escola e eu estava sempre com o celular, assim, após. Quando o celular tocava, já me dava aquele desespero. Eu falei, ele bateu em alguém, eu vou ter que buscar ele. Enfim. E hoje, assim, quando tem uma dificuldade nele, por exemplo, quando voltou o isolamento social, eu tive que buscar um outro protocolo para ele, porque eu sabia já não estava sendo tão eficaz, mas eu não me desesperei. Eu sabia que ia ter um jeito, que ia ter um olhinho, que ia ter uma maneira que ele ia se equilibrar, e ele se equilibrou. Então, eu acho que, assim, uma cura que a gente precisa, isso não estou falando de curar o autismo, mas que a gente precisa é a falta de esperança. Quando a gente não tem esperança, é como se fosse uma morte em vida. Muitas vezes a gente fala, a mãe de autista não tem que fazer nada, ela tem que viver, esquecer da vida dela, só em torno do filho. Isso é uma morte da gente, né? Como mulher, nosso bem-estar, nossa autoestima, isso é algo que precisa de cura. E a doTERRA tem a cura para isso também, com os olhos. E algo incrível, eu acho que é um lema da doTERRA, mude vidas e gere renda. Então, assim, quando eu não tenho, assim, como explicar o quanto eu sou feliz por poder indicar isso para as pessoas, não é algo assim que eu faço pensando na minha comissão, é algo pensando no bem-estar delas, é algo assim que eu vejo que eu nem imagino o quanto que ela vai fazer bem para ela, o quanto ela vai ficar feliz e grata por eu ter ajudado ela. Então, eu indico sem medo e eu tenho minha renda através disso. Não tem preço que pague isso. E isso é uma cura também que as famílias de autistas precisam. O desespero financeiro, quando se recebe o diagnóstico, se precisa desesperadamente de terapias especializadas para a criança evoluir, é algo que não dá para ficar sem, não vai perder o desenvolvimento, isso é uma agonia muito grande. E, ao mesmo tempo, se perde tempo. Uma mãe de autista, como assim que ela vai conseguir
continuar com a rotina dela como quer, de trabalhar fora, de ter um emprego, às vezes 2 empregos, e conseguir ajudar o filho dela no desenvolvimento dela. Precisa de uma rede de apoio, ela precisa de uma fonte de renda. Então, no Doterra, a gente tem isso também. Não vou dizer que é algo fácil, que é rápido, mas é algo que é totalmente possível fazer, cuidando dos filhos, levando em terapia e ter nossa renda, mudar totalmente essa qualidade de vida e ter essa cura também, da falta de esperança e também do bem-estar financeiro. Então, seria isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada pela presença. Se tem mais dúvidas, estou à disposição. Mais alguma dúvida no chat? Eu não estou conseguindo olhar o chat. Não, pessoal, agradecendo. Pessoas, se não tiverem mais perguntas, então vamos liberar a Stephanie, eu tenho outra aula agora. Essa é a hora, né, que quem não conhece ainda precisa chamar o consultor e convidou para saber dos kits, para dizer qual kit. Chame a pessoa. Chama a Lu, chama quem convidou. Porque assim, ó, gente, até amanhã, dia 31, meia-noite, acabou. Não tem mais camomila romana de brinde. Então, por favor, vamos se agilizar. Quem ainda não se agilizou. Sim, eu vou colocar também. Stephanie, muito obrigada. Eu estou impactada com a sua apresentação. Estou muito feliz. Obrigada por ter me adicionado e me convidado para a sua live. A gente se vê muito obrigada. em breve. Adorei tudo. Nós temos aqui na cidade de Campo Grande várias crianças. Eu tenho parentes que têm filhos com autismo. É isso aí mesmo. Eu tenho um cunhado que tem a criança dela com autismo severo. Largou toda a vida que ela tinha para cuidar dessa criança. Então, tudo isso aí que você falou, com até os olhos cheios de lágrimas, é realmente o que acontece na vida de uma mãe que tem um filho autista. Tá bom? Obrigada, obrigada pela presença. A gente se vê depois, tá bom? Isso aí. Muito obrigada pela presença, pelo carinho. Realmente, aqui eu não sou uma aromaterapeuta, não sou uma especialista na área, mas que eu posso compartilhar é a minha vivência, né? Então, isso que eu quis entregar para vocês. É a escola da vida. Eu sou bióloga, professora, sou aposentada, mas a escola da vida nos ensina muito mais do que a escola na sala de aula. Entendeu? Parabéns. Isso mesmo. Beijo. Muito obrigada, Marina, pela participação, pelo depoimento. Tchau. Paty, eu sei que tu é filha da Margarete. Que bom que tu tá aqui. Fiquei muito feliz, Paty, de tu estares nessa live, muito mesmo, porque eu acompanho enfim, as situações que vocês enfrentam aí, a Margarete sempre nos coloca a par. Fico muito feliz que tu estejas aqui. Obrigada por ter vindo e a gente vai conversando. Quem mais? Aí a Kátia. A Kátia, eu sou muito querida. Dá licença, Stephanie, que a Kátia escreveu. Pode falar. Muito querida. Gratidão. Ai, obrigada. Alguém vai falar? Aqui, deixa eu ver. Eu vou só, agora eu vou ter que ficar em função das crianças, não vou conseguir dar muito retorno para quem, enfim, quiser falar comigo para saber de olhos de kit, mas eu estou com o secretário aí de plantão. Então, Stephanie, a Karina está perguntando, se tu poderia dizer quem foi a aromaterapeuta com quem tu fez o curso sobre autismo. É a Fernanda. Ela está vendendo até o curso dela, foi online, ela vende, e ela está fazendo um volume 2, vai fazer o curso de autismo 2. Eu até vou convidar ela para vir numa próxima live aqui com a gente, que é aromaterapeuta e mãe de autista, né? Então, assim, os conhecimentos que ela tem para passar é incrível. Eu posso passar o Instagram dela para quem me chamar no direct. Tu pode passar até no grupo ali do WhatsApp. Eu não lembro o sobrenome dela, mas é a Fernanda, super querida ela, super atenciosa. Eu botei ele no número do meu secretário para quem precisar de algum suporte com os olhos, porque agora eu vou ficar em função das crianças, mas, enfim, ele está de plantão ali. Aí, enfim, quem veio a convite da Lu, de cada líder, chame seu líder agora, né? O seu consultor. Enfim, lembrando que amanhã é o último dia do mês, né? Termina com a Camomila Romana. Então, vou aproveitar agora. Tem que correr. Então, tá ali meu secretário, podem... Stephanie, muitos beijos, muito obrigada, tu sempre muito querida, espero que a gente possa fazer parcerias mais aí, trazer esse conhecimento. E assim, estou aqui à disposição. Quando vieres a Pelotas, vamos marcar alguma coisa presencial, que não foi possível agora, mas no futuro, tá bem? Sim, gente, então, muito boa noite. Então, vou encerrando aqui e vou desligar a gravação. Obrigada, Lu, pelo convite. Boa noite, muito obrigada pela presença. Boa noite.